Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é médico, pesquisador em medicina integrativa e entusiasta da suplementação de precisão e apiterapia. Sua trajetória foi profundamente marcada pela síndrome da fadiga crônica, condição que o levou a explorar diferentes abordagens terapêuticas para recuperar energia e qualidade de vida. Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre os desafios da fadiga crônica, o papel da suplementação na saúde, os benefícios das abelhas para o organismo e como a medicina integrativa pode ampliar as possibilidades de tratamento. Com vocês, Dr. Micael de Matos Marques. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico especializado em suplementação de precisão e apiterapia. O nome dele, Dr. Micael Marques. Tudo bom, meu querido? Tudo jóia. Uma honra estar aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você foi muito bem recomendado. Muito bom. Pelo pessoal do Pólen Dourado. Ah, são queridos amigos. Eu tive lá de Salvador. Lá, exatamente, Praia do Forte. Eu tive lá, amei com eles. Provou os mesinhos? Provei tudo. Sem economia? Sem economia. Muito Provei bom. tudo. Bebida, manteiga, própolis, tudo que você imagina, eu trouxe na mala. E maravilhoso, sim, né? Sim. Pólen Dourado é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Querido, antes da gente começar o nosso episódio, eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Você já, em algum momento da vida, teve algum momento que você falou assim, estou precisando de uma energia física e estou precisando também de um suporte cognitivo para me dar foco? Então, essa, na verdade, é a linha mestra da minha vida, né? A minha grande questão sempre foi a fadiga. Uhum. E por conta disso, eu cheguei em tudo que eu cheguei. Então, sempre eu preciso... Você sempre teve essa necessidade? Sempre tive essa necessidade por conta de uma questão patológica. Sua, específica? Minha, sim. Pois então, vou te dar uma novidade boa. Oba. Chegou no Brasil agora um suplemento chamado Axon, tá? E eles me procuraram ano passado, me apresentaram. Eu gostei da formulação bastante, bem equilibrada, entre disposição física e foco mental. E aí eu falei, tudo bem, mas eu vou provar. Ah, mas você quer? Você quero. E eu quero 3 meses para poder testar isso. Antes disso, porque eu vou usar todos os dias. E usei. Quando foi em janeiro, eu falei, tá testado. Então, a gente hoje está tendo esse episódio aqui escolhido, né? O seu episódio foi escolhido para a gente apresentar a Axon e você vai ganhar também o Axon. Vou provar 3 meses também. Faça isso, que vale muito a pena. Né não, Bru? É isso aí, Bia. Inclusive, eu tô usando o Axon O Bru também. já usa também. Opa. Uma coisa bacana é que, como ele tem a cafeína, então eu fico com aquele alerta mental, mas como tem a teanina também, então não fico com aquele nervosismo, então fico com aquele equilíbrio bem legal. Mas não é só isso, né? Tem ácido fólico, tem vitamina B12. Oba, a gente pode falar dela. Exatamente. Tem L-taurina, tem carnitina. É uma combinação muito, muito legal. E não dá nenhum sintoma de ansiedade, nada disso. Então, assim, para quem está procurando, eu brinco que é FED, né? Foco, energia e disposição. É um suplemento realmente que funciona. É aquilo que eu sempre digo, que eu acho que a gente tem que sempre frisar, Micael, que não é para curar nada. Suplemento, você está dentro de um esquema. Por exemplo, eu tenho TDAH, né? O meu TDAH eu tratei durante a vida toda, trato eventualmente, hoje em dia não preciso mais de medicação, nenhum psicoestimulante. O Axon serviu muito bem para mim, assim, muito bem mesmo. Mas quem está aí é uma suplementação, né? A gente tem que estar sempre em parceria entre a ciência, a suplementação, também com coerência. Claro. E todas as substâncias que tem dentro
do Axon são maravilhosas, maravilhosas, que eu tomaria separadamente. Aham. E aí tá tudo reunido. Mais prático. Não, e é facílimo de tomar, porque você pode misturar na água. Uhum. Eu, do jeito que eu sou chatinha, eu boto naquela coqueteleirazinha, Aham, boto aham. umas gelinho, aquelas coisinhas de gelo, pedrinhas de Pedrinha de gelo, sacudo e fica um drink maravilhoso. E o sabor que eles lançaram perguntar. é frutas vermelhas. Oba. É muito, muito bom. Então, você hoje vai ganhar. E tem uma coisa, sem lactose, sem glúten, 100% vegano, que isso para mim tem uma importância a mais. Muito bom. Não estou falando que é necessário, Aham. mas para mim tem uma importância a mais. Sim. E para aproveitar o lançamento, como é que faz, Bru? Pia, quem tá assistindo aqui o Pod People, tem o cupom PODPeople15, cupom de lançamento da Axon. Tem o QR Code na tela também. E o site oficial, né, Bia? O site oficial também vai estar o link na descrição. Que é axon.com.br. E eu queria muito destacar, gente, não se deixe enganar, porque ano passado eu acho que me botaram distorcendo minha voz em entrevistas, que eu estava indicando produtos que eu nunca vi na vida. Então, assim, Axon, se mudarem as letras, não é mais Axon. Axon é A-X-O-M. Qualquer dúvida, procura as redes sociais oficiais minhas, principalmente o Instagram, e pergunta lá, porque vai ter muita gente tentando novamente te ludibriar, tentando vender uma coisa que não é original e prejudicando a sua saúde. Então fica de olho, qualquer dúvida, pergunta, e também vai no site axon.com.br e se informa tudo. Lá tá todos os detalhes da formulação, tá bom? Vamos continuar? Não, peraí, você ganha. Oba. Calma. Tá aqui, Oba. ó, foco, energia e disposição. Obrigado. Nada vai te parar. Então tá aí, tem o scoopzinho Aham. e tem uma coisa boa que também tem fibra, né? Então tem para mim bom que pro tem segundo cérebro também. bom pro segundo cérebro Ótimo. também, porque para mim que tem um pouquinho preso, normalizou o Aham. intestino de grátis, sabe? Veio como um plus a mais. Muito obrigado. Ainda tem a coenzima para dar mais energia ainda. Muito Tem, bom. coenzima. Obrigado. Tá bom? Você prova e depois diz pra certeza. gente. Meu querido, para começar, queria que você me explicasse ou falasse um pouquinho da tua trajetória. Por que a escolha da medicina e dentro da medicina? Você acabou indo para essa especialização de suplementação de precisão Sim, e apiterapia, que, não, Sim. que é bem incomum. muito. Então, eu queria te ouvir. Bom, com 17 anos eu me vi numa situação de uma depressão muito forte. 17 anos. Cara. 16, 17. E realmente a vida perdeu o sentido, mas ali eu estava no momento também de escolher a profissão. Uhum. E nesse momento de escolher a profissão, eu pensei assim, o meu pai já é médico. Eu não quero ser médico também, porque ele já faz, já como se ele fosse abarcar o mundo todo, né? Uhum. Mas eu não conseguia me imaginar fazendo nada além da medicina. Então, engraçado, filhos de médico às vezes têm trauma, né? Porque vê o pai chegando super tarde, sim. atendendo o telefone o tempo inteiro, cuidando sempre de gente e sobra pouco tempo para cuidar dos seus, né? Sim. E sair na rua com ele era o desespero, porque de 5 em 5 passos parava para alguém conversar. Então eu não queria ser, mas claro que tinha um bom exemplo também em casa. Com certeza. Mas chegou 18 anos, enfim, eu consegui superar essa depressão estudando filosofia. E eu só me enxergava fazendo medicina, tentei medicina, comecei a fazer faculdade. Só que meu pai ele é médico antroposófico, que já é uma vertente diferente da convencional. Com certeza. Ele é médico convencional, mas ele tem essa formação na Europa também. E ele junta no atendimento a medicina tradicional com a antroposofia. Correto, a gente não fala alternativo, a gente fala integrativo. Integrativo. Né? Integra o convencional ao complementar. E eu comecei ali nessa filosofia, só que... Explica pra gente o que é a antroposofia, que tem gente que não sabe. Sim, medicina antroposófica é uma corrente europeia que ela enxerga o ser humano não só como matéria, mas como algo sobrenatural também. Uhum. E utiliza produtos... Transcendente. Uhum. E na propedêutica, além do tratamento convencional, utiliza plantas, minerais, animais também. Uhum. Na forma homeopatizada normalmente e com alguns processos específicos dela. E também usa a medicina convencional, claro. Tá, então o que você está dizendo é que a antroposofia lida com o ser humano como parte da natureza. Correto. É um integrante da natureza também. Por isso
ele usa lá os vegetais, ele usa produtos vindo de seres vivos em geral. Em geral, sim. Perfeito. Sim. E como eu comentei no início, a minha linha mestra sempre foi a fadiga. Eu tenho síndrome da fadiga crônica. Desde quando, Micael? Eu me lembro criança na igreja e não conseguia ficar em pé. Eu me lembro olhar para a professora no maternal e não entender como que ela conseguia ficar em pé tanto tempo. Então, foi sempre. E explica pra gente o que é a síndrome da fadiga crônica, que tem muita gente que tem e não sabe. Muita gente, muita gente. É uma doença, segundo alguns artigos, autoimune. É uma doença que a principal característica, a principal queixa é a fadiga incapacitante. Incapacitante muitas vezes ao ponto da pessoa não conseguir pentear o cabelo. E pode vir associada a várias outras questões. TDAH, alergias, alergias alimentares, insônia, brain fog é bem comum também. Aquela coisa de não a saber névoa mental, muito, a névoa mental. Dificuldade de raciocínio. Que muita gente que teve Covid depois teve, né? Muita gente. Muita gente. Impressionante como eu vi. Cerca de 3 a 5% das pessoas que tiveram Covid desenvolveram o síndrome da fadiga crônica. Exatamente. Então essas são as principais características. Mas você era muito novinho, né? Porque, assim, a fadiga crônica, pelo menos quando eu clinicava, era uma coisa muito assim Começa normalmente mais velho, sim. Era ali na faixa entre 30, 40. Sim. Você foi muito novinho. Muito. Como é que foi não identificar e quem identificou isso em algum momento? Foi eu, na verdade. Eu fui convidado para dar aula no Canadá. Eu ia dar 3 aulas num evento lá de apterapia também. Eu ia dar uma aula sobre fadiga, sobre câncer e sobre tireoide. E quando eu estava estudando sobre fadiga, eu falei, Canadá, eu vou entrar no site canadense de fadiga. Aí estava síndrome da fadiga crônica e fibromialgia. Quando eu li os critérios para síndrome da fadiga crônica, eu falei, olha... Sou eu. Tinha tudo. E você não entrava na fibromialgia? Também. Também entrava na fibromialgia. Também. E é comum essa associação? Sim, por isso que a associação ela é conjunta. Entendi. Porque, assim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Sim, mas a sim. fibromialgia ela tem mais um componente de como o organismo interpreta e conduz o estímulo da dor. Né? Pelo que você está falando, a fadiga crônica é mais relacionada a um sistema imunológico também, que acaba atacando as suas células e trazendo uma disfuncionalidade no funcionamento, por exemplo, de massa muscular. Sim, perda de massa muscular, tem autoanticorpos contra receptor de adrenalina também, então talvez faça até adrenalina, mas não tem receptor. Sim, então não liga. Não liga. E como é que você conseguia estudar? Como é que você conseguia Foi passar Deus. para... Foi Deus. Porque eu já era médico aí quando eu descobri, né? Então eu já era médico e me via sempre numa dificuldade. Teve um colega meu que ele uma vez comentou, e aí, Mica, como que você conseguiu ser o aluno mais aplicado e a pior nota da faculdade? Ele falou isso? Ele falou isso. Não era amigo, né? Era inimigo. Era inimigo. Disfarçado, né? Se revelou na sua frente. Se revelou. Mas assim, eu via a dificuldade, mas eu ia até não querer mais. Mas enfim, tudo isso para contar da minha jornada das práticas integrativas. Então eu comecei na medicina antroposófica e eu via que ela me dava um limite de ajuda, muito pequeno. Ajudava sim, mas era um limite que eu sentia que tinha muito mais a superar. E aí entrei no mundo da nutrologia. Não, antes a apiterapia. A apiterapia, que é tudo derivado das abelhas. Tudo, não é? Das meninas. Eu chamo das de meninas. As Sim. abelhas. E é tão interessante isso, né? A importância das abelhas pro ecossistema, para todo mundo. A gente não se dá conta disso. Sim. Se as abelhas acabarem... Acabou tudo. Acaba quase tudo. Vários alimentos que as pessoas adoram, amêndoas, por exemplo, 100% dependente de abelha. O maracujá é 100%. Da polimerização. Da polinização. Que elas transportam. Sim. A castanha mais... Castanha, o maracujá. Tanto que nas plantações de maracujá é conhecido polinização manual. É dantesco isso. Porque não tem a mamangava, que é uma abelha solitária, que tem que ir lá fazer a polinização. Não tem. E são diversos tipos, né? São diversos. Eu fiquei chocada são muitos. Quando eu fui lá na Praia do Forte, lá na Ana, no lá Poli Dourado, eu tinha pavor de abelha. Falei, não, é abelha sem ferrão. Falei, esse negócio não vai dar certo, né? Mas fui, né? Eu fui com as filhinhas do Dani, né? E elas, não, tia, vamos, elas são vamos, faixa preta no assunto já. Elas são faixa pretíssima no assunto.
E aí eu falei, tá bom, né? Eu falei, não vou fazer feio com as crianças. E aí quando eu cheguei lá, que você é envolvida pelas abelhas, que coisa linda, né? Coisa linda, aquela Linda. segurança, né? E aquela coisa de pegar o mel ali nas pipetas. Eu fiquei fascinada. Aquela vivência, né, do aroma, de abrir a colmeia, de ver as abelhas, procurar a rainha, de ver o pólen, ver o mel, ver a entrada e saída delas e o que elas estão fazendo, é realmente encantador. A gente vira criança, né? Vira criança. Recomendo para todo mundo. Assim. E é um testemunho do Harrison, foi a terapia dele, né? Foi a superação dele. Né? Foi a superação dele de uma depressão. De uma depressão. Muito profunda. Sim. Né? Começar a cuidar das abelhas. E a Ana também teve um problema, né, de saúde grave. Sim, sim. E que melhorou muito com todos os produtos aí derivados, produzidos pelas abelhas. Então, mas como é que você teve a ideia da apiterapia? Tipo assim, vou me voltar para... Eu não sou tão genial assim. Tá. Eu não sou tão genial. Na verdade, eu acredito que Deus foi me mostrando aos pouquinhos. E eu conheci o primeiro apicultor da cidade. E eu comecei a frequentar a casa dele para sentir. Ele fazia extrato de própolis, ele falava das abelhas, e aquilo para mim eu ia para escutar essa história. Uhum. E ele falava tanto, aí chegou um ponto que eu falei, tá, ele tá falando tanto que própolis, que isso e aquilo, vamos lá, vamos conhecer. Ele me levou num senhor, que é o Tim. E quando era criança, eu ia com uma tia minha para levar picada de abelha. Ah, mas eu não era sem ferrão. Não, agora o início da história é com ferrão. É com ferrão. Eu demorei a descobrir que existiam as nossas nativas. As nativas, exatamente, sem ferrão. Sim. Então você foi lá para sofrer. Fui lá na verdade, para quem tem dor, né? Para quem tem dor, uma dor aguda, ser trocada pela crônica é muito agradável. Como assim? Então vamos lá, apiterapia. Você primeiro foi fazer a medicina integrativa. Eu comecei a faculdade com foco... Em antroposofia. Com foco em uma medicina 100% natural, que é a medicina antroposófica. Tá. Uhum. E aí depois eu descobri a apiterapia. Logo depois. Bem no iniciozinho. E eu vi que a apiterapia me ajudava muito nas dores da fibromialgia e um pouco na fadiga. Como assim? Com o quê? Porque a apiterapia tem muitos produtos. Muitos, são mais de 10 produtos. Mas os mais comuns, mel, pólen, própolis, que a gente tem aqui, geleia real e a aptoxina. A aptoxina é o veneno da abelha. É o veneno mesmo. É aquilo sim. que ela morde a gente e deixa ali pra gente. Como diz a avó da minha esposa, dá uma dentada. É uma dentada. Tá. Então, esses 10, né, mas os principais aí, como você falou, fala um pouquinho de cada um. E como você foi tendo acesso e se beneficiando? Eu comecei, então, utilizando própolis. Esse senhor faleceu ano passado, o senhor Agostinho Beethoven, o primeiro apicultor da minha cidade. Eu conheci num concerto de música colonial. E ele falava muito da própolis e tal, mas eu vi na própolis um suplemento que a gente deveria utilizar todo dia, que só avisava a minha fadiga, não que ela resolvesse. Nessa minha jornada toda, eu não encontrei nada que resolva. Entendi. Eu encontrei pequenas peças que ajudam e, num contexto adequado, a gente tem um resultado muito bom. Então, a própolis foi o primeiro que eu comecei a utilizar. Você começou a usar, porque tem própolis verde, tem própolis verde. A gente está no núcleo da verde, sudeste brasileiro. Tá, então o verde. O verde, sim. E dosagem? Então, é complexo falar de dosagem, porque a gente teria que falar de qualidade, teria que falar de concentração, de pureza. Mas eu comecei a usar uma própolis artesanal, deveria ser boa, de boa procedência. E eu vi também que eu tinha muita infecção de repetição. Toda hora estava gripado, de cama, literalmente toda hora. Sinusite, rinite, febre, dor de cabeça, tudo. E eu vi que ajudou um pouquinho também. Melhorou os intervalos os intervalos, dos episódios? Sim, um pouco. Então, por exemplo, nessa época eu não conseguia fazer tanta força. Se eu exagerasse um pouquinho na natação, por exemplo, eu ia ficar de cama, gripado. Mas aí isso teve um alívio ali. Aí depois eu conheci o Tim e a picada da abelha. Eu tinha muitas dores. E nessa época eu tinha que buscar meu filho, ele morava no Espírito Santo, então 2 vezes por mês eu ia e voltava, 10 horas de viagem, mas ia e voltava, sexta e segunda. 10 horas de viagem? Sexta e 10 segunda, para buscar ele no Espírito Santo e passar o final de semana conosco. Tá. E eu viajava caçando abelha. Eu viajava caçando abelha pra quê? Pra pegar e botar nos locais de dor. Me aliviava você não muito. Ia lá no Tim, não? Então,
Eu ia no TIM, mas no momento da viagem com muita dor, eu não conhecia mais nada que aliviasse a minha dor. Entendi. Porque se eu usasse um relaxante muscular, a minha tensão ia cair e seria perigoso numa estrada. E você ficaria muito mais sonolento, Ficaria sonolento. mais prostrado. E eu já era sonolento. Sim, isso que eu tô falando. Né? Mais ainda. prostrado e mais improdutivo. Total. Eu imagino. É. E aí, então, aqueles pontos de caldo de cana, sempre tinha abelha. Sim, é verdade. Então eu já sabia os pontos onde tinha caldo de cana, eu parava, tinha uma pinça sempre comigo e botava as abelhinhas nos pontos de dor. Não, o cara do caldo de cana ficava... Pedia pra filmar, perguntava. Você tem certeza que é normal? né? Tá, e aí aquele ferrão que causa uma dor insuportável, para quem não tem fadiga crônica, nem fibromialgia, que convive com uma dor insuportável todos os dias, aliviava? Muito. Me dava um pouco de energia, mas o principal, a dor, me aliviava quase que totalmente a dor naquele momento. Por que processo? Você hoje já tem essa ideia? Sim, já estudei bastante sobre isso. O veneno da abelha ele tem um efeito nociceptivo, então assim, ele faz uma dor aguda muito forte, mas ele tem um efeito analgésico muito mais forte a longo prazo. E então, principalmente por conta da melitina, que é o principal produto que tem dentro. Melitina. Cerca de 80% do veneno é melitina. Então a melitina tem um efeito analgésico muito forte. Mas por liberação de cortisol, de endorfina? Então, isso, melitina dela, mas nosso, já falou o que acontece. Isso aí, aumenta a nossa produção de cortisol endógeno. Que é um analgésico anti-inflamatório potente, sim. Né? Natural, produzido. Sim. E endorfina também. Sim, ela aumenta a endorfina, correto. Então, nesse sistema, você começou a ver que quando você recebia... E precisava quantas picadas, mais ou menos? Dependia muito da intensidade das dores. Então, normalmente umas 5 a 10 picadinhas já resolvia meu problema da viagem. Aí você parava, botava e pedia alguém para tirar? Não, assim, o aguilhão tem uma bolsa de veneno, mas com o atrito da roupa normalmente cai. Então, eu deixava depois ali... de fazer o veneno, ele já tá inútil, digamos assim. Mas depois ele normalmente caía. Já levei muita picada, né? Então já tô bem acostumado. Tá, mas no início você achou estranho. Totalmente. A possibilidade. Não, quando eu descobri isso, eu falei, tá maluco? Picada de abelha? Com certeza. Engraçado que eu já tinha ouvido falar isso, mas eu acho que eu ouvi falar isso, tipo assim, Amazônia, sabe? Uns lugares que você vai, assim, aí tem umas coisas que fica como se fosse... Eu fiz Projeto Rondon, nem existe mais, né, na época da faculdade. Então, assim, a gente fica como... deve ser uma coisa, um folclore do lugar, né? Mas você falando agora faz sentido. Tem muita ciência disso já, né? Eu até fui visitar lá na Eslovênia, a primeira universidade que pesquisou o veneno da abelha. Foi um médico com artrite reumatoide. E tem estudos... Que é uma doença autoimune. Que é uma doença autoimune, Interessante. Sim. E que, além de aliviar a dor, tem um processo anti-inflamatório? Sim. Ele faz um processo inflamatório agudo, muito potente, mas no longo prazo ele traz um processo anti-inflamatório. Autorregulatório, será? Provavelmente sim. Né? Porque você Provavelmente faz sim. É que nem hoje, né? Esses produtos de estímulo de colágeno. Você produz um processo inflamatório. Sim. Seja por laser, seja por ultrassom focado. Então, o princípio é o mesmo. Eu produzo uma inflamação aguda que vai me gerar substâncias que me dão médio e longo prazo um efeito. Perfeito. E aí você falou do veneno. Falei da própolis, do veneno. Própolis, veneno. Tem o mel. O mel ali eu também já consumia. O mel, para muitos, é água e açúcar. Só que você bem provou que é muito mais do que água e açúcar. Cada abelha faz o mel, cada vegetação nos oferece um mel. Diferente. Então a composição é muito variada. Eu me lembro sempre de uma veterinária integrativa que indica mel para cachorrinhos que não digerem bem comida. Por quê? Não é por causa do açúcar nem da água, é por causa das enzimas que a gente encontra dentro do mel. E independe do mel? Então tem que ser mel bem manuseado. Porque, por exemplo, se for um mel pasteurizado, a pasteurização mata as enzimas que são proteínas, elas se degradam. Então não é esses meles, né, que eu aprendi que você fala meles. Pode ser meles. Né? Não é esses que a gente encontra em supermercado.
Provavelmente a maioria dos supermercados seja pasteurizado. Pasteurizado. Tem que ver na embalagem Tem que ver se direitinho. passou pelo processo de Sim. pasteurização. Sim, sim. Uhum. Tá. O mel, mas e para quem é diabético? Então, tem muita publicação, não é pouca não. Aham. Tem muita publicação mostrando o benefício do mel para o diabético. Né? Por mais que seja, assim, um alimento rico em açúcar, ele é um alimento que possui enzimas digestivas, tem minerais, tem compostos fenólicos com capacidade antioxidante. Então, vários artigos citam o benefício para um diabético. Claro que o diabético vai ter que fazer redução de carboidrato. Geral, Claro. que ele deveria fazer. Ele deveria Para se fazer. beneficiar de, por exemplo, adoçar seu café com um pouquinho de mel. Se botar no café vai perder, porque o café é quente, né? A gente vai evitar. Perfeito. Então, só para bebidas frias. Bebidas frias ou receitas frias. Tá. Se quiser, por prazer, tudo bem, né? Pode fazer, mas sabendo tira que vão perder. As enzimas, os Vai efeitos perder. enzimáticos. Sim, sim. Não sabia esse negócio do cachorrinho. Muito interessante, né? Uhum, não sabia. A dosagem, né? Para digestão. Para digestão. Então, um pouquinho antes. E cachorrinho tem muito problema digestivo, Muito. né? Nossa, lá em casa, a Ravena, a gente tentou alimentação natural há muito tempo. O mel também não ajudou para ela, não. Nada. Nada. Eles têm umas coisas assim, É, não sei é. se é o cruzamento de mesmo familiares, eles têm uns negocinhos esquisitinhos, que Uhum. fica crônico, Aham. né? Tá, depois do mel, então a gente falou do própolis, do veneno, do veneno, do do mel. mel. A gente tem o pólen. O pólen das abelhas é a fonte proteica das meninas. Elas coletam o pólen floral, que são os gametas masculinos das flores, transportam em suas tíbias modificadas, que são as corbículas, e levam para a colmeia. Você deve ter visto lá as abelhinhas com as bolinhas atrás. Cheias. Chegou, viu, né? Cheias. Então. Vi. Ali é o pólen. Ali é o pólen. É bonitinho, cada hora de uma corzinha, né? Exatamente, exatamente. E é forte o pólen. Então, varia de acordo com a espécie de abelha e a vegetação. Tem pólen que é insuportável, tem pólen que já é gostoso, Meio docinho. amargo. Tem Sim. uns que são amargos, tem outros que são adocicados. Sim, varia muito também. Então a gente tem o pólen. O pólen é muito usado para quê? Fonte proteica, tem estudos interessantes mostrando benefício para prostatite e para hiperplasia prostática benigna. Ah, masculina? Sim, faz sentido, né? Faz sentido. Tá. E ele é rico em zinco? Alguns pólen, então assim, a composição deles é interessante. Ele pode chegar até 70% de proteína, mas pode ter 5% de proteína. E a composição de minerais também é absurdamente variada. Porque zinco faz muito bem. Sim, na maioria tem, mas Né? a concentração de zinco, É cobre, muito variada. Mas variada. a parte proteica é que está envolvida na melhoria da prostatite, hiperplasia Talvez o prostática. conjunto, porque ali eu falo que ali é um real polivitamínico. Uhum. Tem de A a Z ali no pólen, Mas mais proteína. mas é um polivitamínico proteico. Proteico, Correto. basicamente proteico. Sim. Tá. A geleia real. Geleia real. Esse aí todo mundo gosta, né? Não, o pessoal fala muito, né? Sim, sim. Geleia real, essa é do mundo das abelhas com ferrão. Abelha sem ferrão não faz geleia Não real. faz geleia real. Geleia real é um produto 100% animal, feito por glândulas especiais de abelhas jovens. E essa geleia real é o alimento de todas as abelhas no período larval vão consumir geleia real, porém a rainha vai ficar a vida inteira consumindo só geleia real. Só ela tem Só esse monodieta. privilégio. Só Por ela. isso que é real. Por isso que é real. Uhum. E o interessante, quando a gente vai estudar epigenética, é interessante comentar que a abelha operária e a rainha, elas têm a mesma genética. O apicultor ele pode pegar o ovo da operária e estimular o enxame a fazer uma rainha desse ovo. Isso é possível. Então, por que a operária vive 45 dias e a rainha vive até 6 anos? Pela alimentação. Uma das explicações, talvez a principal, é a geleia real. Então Claro que- é epigenético. É epigenético. Não é? Sim, sim. Uhum. Claro que tem características além da geleia real, como ela não é muito fiel à rainha, né? Porque ela voa, é acasala com cerca de 16 zangões e ela fica só Mas em assim, casa. 16 angões permanentes ou ela vai trocando de Então, estação por estação? ela é um voo só. Uhum. É um voo só e o zangão morre depois, né? É dito que a abelha rainha mata, mas ela não mata ninguém. Ele tem uma ejaculação tão forte que ele morre ali na copulação. Uhum. Então ele insere seu material genético, morre e vão vindo, cerca de 10 a 20. 10 a 20 zangões copulam Que com ela. vão morrer, Vão morrer. todos. Vão morrer felizes. Kamikaze. Kamikaze. Tipo assim, a gente vai cumprir a missão e Sim. vamos morrer, mas vamos lá. Vai feliz, sim. Interessante isso, É. né? Aí ela volta pra colmeia e não sai da colmeia mais.
Então é só um voo. É um É um voo voo nupcial. real. É um voo real. É um voo... Como é que a gente pode falar? Não, é muito. É um voo real. promíscuo, assim, né? É um voo só, acabou. Uhum. Aí pega ali de 15 a 17. Sim, sim. Primeira vez que eu vejo as mulheres terem esse privilégio, né? De ser poligamia. Poligamia. Até porque fica viúva, né? Tem que falar com ela pra confessar depois. Não, mas ao mesmo tempo ela fica viúva. Sim, Né? então Tem ela essa fica coisa, viúva, ela então... não tem DR depois, não discute a relação. Não tem Pelas DR. traições. Não é tem- possível, não é possível. Não é possível porque já se foi. Sim. Todos já se foram. Sim, todos se foram. Tá. E a geleia real, ela tá ligada a quê em termos de benefício de saúde? Tem estudos interessantes de geleia real. Eu até, uma das vezes que eu estive na Alemanha num congresso de apiterapia, teve uma equipe de cientistas japoneses que só estudam geleia real. Nossa. Interessante, os japoneses são os maiores consumidores de geleia real do mundo. Eles consomem muitas nossas, né? Muita própolis e Própolis muita também. geleia real. Exatamente. Muita E, geleia e real. esses estudos? Neuroplasticidade, tem bastante estudo mostrando neuroplasticidade, saúde ovariana, saúde testicular e muitos estudos focam bastante o poder anti-aging da geleia real. Tá, essa coisa do aumento Anti-envelhecimento. da longevidade. Aumento da longevidade. Com sim. qualidade. Sim, sim. Uhum. Então a gente pode usar, tem cosméticos com geleia real. Então é um dos produtos, talvez um dos mais caros, né? E de difícil produção. Uhum. É porque é pouco, né? É muito pouquinho. É muito pouquinho. É pouco na natureza mesmo. Sim, sim. Né? Porque você depende de uma. É de uma produção abelha. totalmente focada para geleia real. Totalmente. Sim. Que é bem diferente. É. Desses todos, qual tem mais algum que a gente esqueceu? Os básicos? Mel, pólen, Mel, própolis, pólen, geleia real. real. E apitoxina são os principais. Os principais. Sim. Desses, quais os que estão ligados a um suplemento, uma complementação em terapias anticâncer? Eu diria que principalmente a própolis. Uhum. Principalmente a própolis. Assim, né, até para falar da minha prática clínica, a própolis, com certeza. Própolis em altas concentrações, principalmente a verde, a vermelha também, eu acredito muito. Né, temos a G6, que é interessante, lá do interior da Bahia. As das nativas, eu acredito que a gente vai chegar ao momento em descobrir ali o ouro que existe, mas são raros os estudos ainda. Praticamente, o própolis não vem das abelhas nativas. Então, vem, todas essas abelhas que fazem colônia fazem própolis. Mas é mais difícil de extração, ou não? Não. Tá, Lá no Harris ele até mostrou, é um pouquinho diferente, né? Porque é miniatura. Mas é um pouco mais difícil, né? Não? é mais difícil e pouco estudo. Ainda não. E Fica muito das abelhas africanas ainda. da africanizadas, Uhum. Sim. Tá. Tem aí, Bru, aqueles artigos, tá? Esse aqui, né, do PubMed. Produtos naturais compostos bioativos como fonte de medicamentos anticâncer. Qual é essa publicação é de 2022? Quais são essas associações mais indicadas? Varia o tipo de câncer? Não varia o tipo de câncer? É geral? Ou você tem um efeito mais eficiente ou mais promissor num alguns tipos de câncer? É mais geral, assim, a gente sabe que são estudos ainda com muitas limitações, são estudos pequenos. Esse artigo daí traz várias plantas que podem ser usadas. Fala do visco, né, que é uma planta que eu gosto muito de... O visco tem a ver com a abelha, não? Não, o visco é uma planta semi-parasita que nasce na Europa, não tem nada a ver com a abelha. Tá. Tem o visco, é muito usado na medicina antroposófica. Visco, como é o nome? Visco album. Álbum. Sim. Então é um parasita. É um semi-parasita. Porque álbum me lembra sempre branco, mas branco me lembra cândida. Tem entendi. alguma que é um parasita. Sim. Né? Sim. Tem alguma coisa? É visco álbum porque é visco de viscoso, álbum de branco. Tá. Então é algo viscoso branco, é porque o fruto dela é viscoso e branco. É uma planta. É uma planta que nasce na Europa. Tá, esse frutinho Sim. dessa planta, visco álbum. Sim. Tá, substância. Sim. Tá. Mas ela não tem nada a ver com própolis. Não. Quais são os cânceres mais beneficiados de um suporte com a própolis?
Enfim, eu acredito que todos podem se beneficiar, Uhum. mas a gente tem mais evidência com próstata, mama, Glândulas. sim, Uhum. Útero, pâncreas ovário. também, útero e ovário também, Ah, pâncreas. também. Jura? Sim, sim. Porque pâncreas é aquele câncer que ninguém consegue nem estudar, porque quando a pessoa descobre, ela já está se despedindo. Não é porque tem evidência também que a gente tem a solução, né? Não, sim, mas eu tô falando assim, é difícil de estudar Muito, os tumores. muito. São Alguns agressivos. tumores, por exemplo, ovariano, tumor pancreático, é mais difícil de estudar. Sim. Tá. Mas tem estudos, talvez não com N, uma amostra tão São significativa. pequenas, São pequenas. São pequenas e muitos com a limitação também de serem in vitro ou até em animal. Uhum, entendi. Então, muitas limitações, mas algo aponta para algo muito promissor. Então, assim, nada também não faria mal, entre aspas, se a pessoa está lá no seu tratamento convencional, né, ou na sua quimioterapia, ou na sua radioterapia. Não tem nenhuma contraindicação complementar e suplementar a própolis. Desses produtos que a gente conversou até agora, não. Só indicação. Mas essa fala é importante, né? Uhum. Complementar. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer isso, porque, assim, tem gente que resolve parar o tratamento e fazer só a própolis, por exemplo. Sim. E eu sempre digo, a gente tem que, para grandes inimigos, a gente tem que juntar grandes parceiros para a gente poder fazer tudo que é possível, né? Então é sempre um complemento, Sim, pelo que você está falando. Um complemento, um bom complemento. É um bom complemento nesse sentido, Sim. dos mais diversos. Sim. Mas o que você falou mais próstata, mama, ovário Próstata, e pâncreas. sim. Esses 4. Esses têm. Apesar de ainda ser uma pesquisa pequena. Serem pequenos, o visco também, eu diria. Sim, tá falando dos cânceres, sim. O visco, vamos lá, temos foto do visco? Álbum. Dá uma olhadinha, agora fiquei curiosa. Porque é uma planta, né? É uma planta. Eu já achei que era um fungo. Eu ainda falei, gente, até que enfim o fungo tá fazendo alguma coisa, mas não é. Agora eu entendi. Já fez o antibiótico, tá bom, né? Exatamente, já fez a penicilina. Tudo começou com eles. Viscum album. Ai, que bonitinha! Ó, daí que veio o nome. Nós temos essa fruta aqui, não, é europeia. Então, a gente tem parentes, a erva de passarinho, que a gente tem bastante, em abundância, que é parente. Erva de passarinho. Sim, é um parasita também. A gente observa plantas enfraquecidas, elas vêm e tomam conta normalmente. Entendi. Então são parasitárias. Parentes. São parasitárias, Só que a gente não tem estudo nenhum com erva de passarinho. Já com essa daí, são muitos artigos já. E o que elas nos apontam? A gente tem até Cochrane dela, mas elas apontam efeito antitumoral. A maioria dos estudos em humanos são feitos em paralelo ao tratamento convencional. Claro. Então elas deve ser assim sempre. Então elas mostram proteção aos efeitos colaterais principalmente da quimioterapia. Elas por si elas têm também um efeito antitumoral. E o que mais é estudado na verdade é a qualidade de vida. Qualidade de vida. Então o paciente ele vai vomitar menos, ele vai ter mais apetite, ele vai se sentir melhor. Né? Então ela faz um aumento de endorfina, então só isso por si já traz uma sensação muito melhor. Que interessante. Então, na realidade, é como se ela fosse uma substância, né, que traz dignidade. Sim. Ou então você passa a ter aquela doença, aquele tumor, mas ele não domina a área totalmente. Sim. É como se fizesse uma convivência, um embaixador ali, uma convivência melhor. Claro que a meta seria curar, né? Mas isso é muito audacioso a gente falar isso. Com mas certeza. eu acho que essa palavra que você trouxe é muito boa. Eu acho que dentro de medicina, a palavra cura eu pelo menos evito. Eu sempre acho que o que a gente falava como cura, eu acho que é uma convivência pacífica entre a doença e o ser humano que a contém momentaneamente. Que ela tá lá. Né? Até, por exemplo, o pessoal quando se falava antigamente de AIDS, tudo, hoje eles já falam que convivem com o vírus, né? E não se fala mais da doença. Então, essa convivência. O viscum teria esse aspecto de melhorar esse equilíbrio de forças entre quem tem um câncer e
o próprio câncer, fazer forças Sim, ficarem perfeito. mais iguais. Perfeito. Tanto, por exemplo, tem muito estudo e na prática a gente observa muito o paciente em quimioterapia, mais o visco, ele desenvolve menos leucopenia. Então ele consegue muitas vezes usar até uma dose maior de quimioterápico por conta desse suporte que o visco traz. Que acaba não dizimando a imunidade dele. Sim, Para acaba não outras dizimando. coisas, ou para faz uma infecções base. oportunistas, Sim, sim. que a gente vê muitas vezes isso, o paciente não suportar uma quimioterapia, e aí ele acaba não fazendo a dose que tem que ser feita, o tempo que tem que ser feito, e a coisa explode. Uhum, Seria correto. mais ou menos isso. Sim. Tá. Isso já é mais estudado Esse é muito estudado, sim. na Europa. Na Europa, sim. São poucos médicos no Brasil que usam, mas já temos profissionais aqui. E a gente importa da Suíça e da Alemanha medicações para usar essa planta na forma injetável. Ah, injetável? Injetável, sim. Aham, Injetável. tá. Entendi. São estudos, na maioria, feitos via subcutânea, mas a gente pode usar também via endovenosa. Mais fácil, né? Mais fácil. Até porque a subcutânea tem uma limitação, né? Se você vai usar durante um tempo de absorção, até vai, mas é chato, né? Depende, porque às vezes o paciente fazendo muita químio, o acesso dele também começa a ficar difícil. Entendi. Perfeito. Você está Então, falando daqueles que fazem. É. E existe o uso da Viscum, que não seja como complemento de terapêuticas anticâncer? Sim, no paciente em tratamento paliativo, em tratamento paliativo ele não está fazendo quimioterapia, muitas vezes não está fazendo, ele pode utilizar a viscoterapia também. Para dar essa qualidade. Para trazer qualidade de vida. Qualidade Correto. de vida. Correto. Tá. E fora disso também? Entendi. Doenças autoimunes também, eles podem ser usados. Aí já é off-label. A gente Entendi. não tem estudo. O que tem mas estudo é câncer e cuidados paliativos. Correto. Doenças autoimunes também. Interessante. Isso ainda é pouco visto no Brasil. Raro, muito raro. Infelizmente. Na Europa, principalmente Alemanha, Suíça e Áustria, cerca de 2/3 dos pacientes oncológicos utilizam em paralelo ao tratamento convencional visco. De forma geral. 2/3. Muita gente. Até nos hospitais, por em exemplo. hospitais. Que em geral são hospitais especializados. Isso, lá tem hospitais antroposóficos também, mas eu tive pouco contato com hospitais convencionais, mas me parece que eles utilizam também. 2/3. 2/3 não é possível ser só nos Não dá para ser antroposóficos. só Não daria. antroposófico. Não Sim. daria, se é uma estatística Sim. correta. Que legal, nunca tinha ouvido falar. Nunca mesmo. Assim. E tem citações em artigos falando de prevenção. Então, por exemplo, a família inteira tem câncer de mama, é uma opção. As gerações futuras que ainda não têm, pensam em utilizar o visco. Ah, então já começa a se estudar isso. Sim. Que interessante. Sim. Quem tem, por exemplo, hoje a gente faz o teste genético, Sim. né, para identificar o gene daquele câncer mais agressivo e que tem essa marcação familiar. Né? Por exemplo, eu pedia muito para pacientes que tinham uma história muito terrível, assim, né? E o câncer de marcação genética, ele é mais precoce, ainda tem isso. Eu tive uma paciente com 30 e poucos anos, apareceu com câncer muito violento, né? Ele pode ser usado, por exemplo, a gente faz uma testagem por uma história genética naquela família. E aí a gente vê que tem o gene daquele mais perigoso. Tem gente que faz a mastectomia até, como foi Angelina Jolie, né? Porque a mãe ela testou o mesmo gene, ela tirou, que também não é garantia, porque quando você tira 95%, mas tem 5% do tecidozinho ali que tem que ficar, não tem como, até para você colocar uma prótese e ter alguma coisa. E eu já vi gente fazer mastectomia e no pouquinho que sobrou, desenvolveu câncer. Inacreditável, mas achando que estava resolvido. O que você está me falando agora é que para mulheres assim, elas teriam a coisa de, se quiser fazer a mastectomia, uma opção delas, mas também poderia, a partir daí, começar a suplementar o Viscum como mais uma arma de tentar evitar que essa genética se manifeste. Sim, então assim, com muita informação científica que a gente tem hoje, né, eu acredito que fazer uma conduta expectante, sabe que tem a genética e esperar o câncer chegar não é a conduta mais inteligente.
Então a gente pode pensar no Viscum, pode pensar na própolis e com certeza uma melhora do estilo de vida, que todo mundo deveria fazer, não só porque tem uma genética de câncer ou não. O que você chama dessa melhora? Porque você também tem uma coisa, a gente falou muito da apiterapia, Sim, mas você faz uma coisa muito de suplementação de precisão. sim, correto. Isso está dentro desse estilo de vida? Sim, tá correto. Então vamos lá. Eu acredito que sim. Quero que você explique aí pra gente. Claro. Então, assim, uma das ferramentas que eu encontrei para me ajudar a ter mais energia, para ter clareza mental, sono, foi a suplementação. E de precisão, porque quando eu comecei a testar a suplementação, eu via que nada funcionava tão bem. Então, por exemplo, primeira vez que eu usei B12, não funcionou nada. E como você assim? tinha B12 baixa? Eu não sabia. Você não dosava? Não dosava. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. E a medicina não entende isso. Não entende. Na faculdade falava. Foi incrível minha faculdade, mas na minha faculdade falava que B12 era para avaliar em vegetariano e idoso. E quem tinha gastrite atrófica. Ponto. Não, quem usa glifage, Glifage. metformina, Deveria ser protocolo. A absorção de Sim, B12. sim. Igual usou estatina, deveria usar coenzima Q10. Sim. Usou glifage, tem que Remédio acompanhar. para baixar colesterol, eu sempre passava com a coenzima Q10, porque você não tinha dor. Sim. Não dava aqueles Dor, efeitos fadiga, colaterais. Sim. Incrível isso, né? Algo tão simples, né? É algo muito simples. Então, até agora, a gente só tá falando de coisas muito simples. Só que Exatamente. simples não é de qualquer jeito. Então, eu fui vendo que a suplementação ela é fundamental para eu ter energia, depois eu levo... No teu caso específico, No meu caso, eu chamo de crônica. teoria do paciente zero. Teoria do paciente zero é o quê? Tudo que eu descubro de incrível é incrível para mim. Eu estudo mais ainda, depois eu levo para a família e depois para o consultório. Entendi. E a B12 foi assim, eu me recordo de várias vezes comprar polivitamínicos com B12 e zero. Ou então assim, melhorava talvez algo placebo, mas não dava Sim, diferença. porque as fórmulas muito prontas, sem ser específico, elas têm microdoses. É quase nada de muita coisa. É quase nada de muita coisa. É quase nada de muita Por isso coisa. que essa coisa do polivitamínico, você tem que ver pro que você está querendo. Sim, sem objetivo, né? Exatamente. É uma embarcação sem destino, ela sai a esmo e não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o polivitamínico. E você falou uma coisa muito interessante, assim, e as pessoas não dosam. Às vezes Não vem dosam. pessoas, eu tô, sei lá, tô no salão fazendo a unha. Aí vem uma manicure, uma cabeleireira, você podia ver meus exames? Aham. Eu olho, né? É um hemograma, mais nada. É um hemograma completo. Não, eu fiz todos os meus exames. Aí eu falei, tá, mas você quer que eu veja o quê? Não, se eu posso tomar uma vitamina, eu falei, mas não tem nenhuma dosagem aqui, Aham, né? aham. Não tem por quê? Porque a gente tem que saber a partir daquela pessoa. Né? Tem gente que... Eu tinha uma paciente que tinha uma B12 altíssima dela, Esse tema é genético. interessante. Esse tema é interessante. Tinha alta. Eu falei, você toma? Primeira vez eu falei, você toma? Não. Tem um artigo, é até antigo. Ele fala de inexplicável B12 alta sem suplementação e cita várias doenças. Então ele tem doenças indicadas para se investigar o porquê que fez a B12 ficar alta. Vários tipos de câncer, HIV, doença celíaca. Eu já recebi uns 5 pacientes. Mas tem a idiosincrasia. Porque Tem o quê? a idiosincrasia não tinha o que justificasse. Então, sempre acha. Olha, essa paciente eu fiz muito. Mandei pra onco, varrer ela de ponta a ponta, nada. Mandei pra hematologista, falei, vai ver que tem alguma coisa. Nada. Ela mantinha 1.200 de B12. Eu falei, deixa eu ver, você tá comendo muita carne? Não, diminuí, tô no peixe. Tudo que eu perguntava não se encaixava. Tanto que, depois de um tempo, eu vinha o exame e ela falou, lembra que a minha B12 é alta. Porque sempre eu me espantava. Olha porque, só, hein? né, essa eu não consegui. Olha que eu vasculhei ela inteira. Teve Teve uma um menina. oncologista que pediu um PET scan para Que ver isso? se tinha alguma coisa escondido, porque a gente não é possível. Não achamos. Que bom, ela vive com essa B12, muito bem, obrigada. A memória dela é maravilhosa, Aham. sabe? Acontece, mas eu acho que a gente tem que começar a pedir essas dosagens. Tem que pedir, Pra ter tem que uma pedir. base, né? E quando vem alta, tem que investigar. Com certeza. Na última paciente que veio com B12 alta, a gente descobriu que ela tinha genética para doença celíaca e talvez uma sensibilidade ao glúten ali. Pode ser. Né? Então já Que não descobriu. era manifestada,
Não. Era uma sensibilidade, não era uma Sim. intolerância ou uma alergia. Sim, mas tinha uma HLA DQ2 e DQ8 positivos. Ou Hashimoto, já tive pacientes assim. Ou teve um paciente com B12 alta, gastrite atrófica. Todos os marcadores positivos. Pode ser, exatamente. Paradoxal, né? Mas começou com esse desarranjo de B12. E acontece mesmo. Mas vamos lá, os de precisão. Aí da Sim. fadiga crônica, você começou a buscar. Comecei a buscar e eu fui vendo que, então, a B12 não funcionou até o dia que eu fiz o exame. Minha B12, eu tenho esse exame guardado, 170 de B12. Nossa. 170, até abaixo da referência do laboratório que eu fiz. E eu me recordo dessa época usar 1000 microgramas de metilcobalamina. Foi um amor, assim... Depois do amor à rainha foi a B12. Sublingual. Não foi sublingual, Oral, foi um comprimidinho mesmo. Uhum. Mas foi uma diferença em todos os aspectos muito gritante. Muito gritante. Foi até... Eu estava na pós-graduação de nutrologia. Foi até a minha tese de pós-graduação, foi B12, um alerta à classe médica. Então eu entendi ali que suplemento é importante, mas não é de qualquer jeito e tem que ser com precisão. Eu já tive pacientes que precisam de tomar 5.000 microgramas por dia de B12. Para ter esse benefício. Para o exame ficar adequado. Ou tem pacientes que com 100 microgramas, ela fica ótima. Então como que eu vou adivinhar que o adulto é de 100 a 5.000? Nunca vou adivinhar. Eu não tenho esse poder. O laboratório tem. Sim, e você está colocando para fadiga crônica especificamente. E para fadiga crônica assim, vida, né? Nossa. É uma das chaves importantes do quebra-cabeça. São várias, mas essa é uma importante. A da B12. Quais mais que você acabou Da colocando? vitamina D3. Uhum. Da vitamina D3, a gente teve a honra de passar uma semana com o Dr. Cícero Coimbra. E foi assim... Ali eu não sabia que tinha doença autoimune, mas falei, achei muito incrível, vou testar em mim. E o primeiro sinal foi a minha desidrose. Eu tinha mão em carne viva, sempre. Carne viva. Com aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas e coçando. E tinha gente na faculdade que falava que era pereba. Ou doutor pereba. E coça, né? E coça muito, aquele desespero. E foi rapidamente. Eu comecei a utilizar uma dose mais alta, sumiu. Sumiu a desidrose. E eu vi ali um nível de energia um pouco maior também. Junto com a B12. Junto com a B12. Sim, eu já usava a B12. Na época. Sim. Mas o que você foi descobrindo? Porque a fadiga crônica eu fico com pena dos pacientes, porque eles ficam desesperados. No mar onde... Não tem remédio, né? Exatamente. Não tem nada. Não tem uma pílula mágica, eu adoraria. Não tem. Não. Eu descobri o magnésio. A diferença do magnésio para esses dois que a gente conversou, não tem como trabalhar com precisão com laboratório, pela clínica. O laboratório do magnésio não é confiável, sabendo que a maior parte do magnésio tá no osso. Ainda bem, né? Tá lá. Tá lá. Pra não dar osteoporose na gente. Esperamos que esteja lá. Esperamos que esteja lá, que nem o cálcio. A gente espera que ele esteja lá e não no sangue. Sim. Então eu descobri o magnésio, tinha câimbras, assim, horrorosas. Eu tive uma fase da minha vida que a fadiga ela foi bem abrandada por volta dessa fase 16, 17 anos. Então nessa fase eu competi de mountain bike. Só que eu era horrível. E às vezes tinha as crises. Eu tava bom, mas tinha crise. E eu me recordo de uma competição, eu tenho até essa foto, eu super arrogante, um pouco fortinho, com bicicleta boa. Você achando? Me achando o cara, com a perna super musculosa, e parou um rapazinho magrelinho do meu lado, aí ele olhou pra mim e tiraram a foto. Você é profissional? Falei, eu tenho treinador. Sim, totalmente fora do treinador, eixo, né? Fora de umidade zero. E aí eu lembro que eu tive crise de fadiga na largada. Então lá, pum, acabou a energia ali. Eu lembro que ali eu saí. E o menino, o magrinho deve ter olhado pra você no final, falou assim, você devia trocar seu treinador. Sim. Mas enfim, nessa época eu andava de bicicleta, eu tinha muitas cãibras. Muita cãibra. Eu tive uma cãibra que foi de corpo inteiro. Eu tava andando, aí de repente travou tudo, eu caí de lado. E tiveram que me levantar, foi assim, chocante. E ali naquela época eu descobri o magnésio, até eu já bem antes da faculdade, né, descobri o magnésio. Na forma do cloreto, que nem é a melhor forma. Mas ali eu tive uma ajuda também, assim, muito grande. Muito ali grande. Você já viu que tinha alguma coisa diferente. Muito. Não,
eu nunca me vi diferente porque eu não sabia também o que era normal. Para mim, isso era o normal. Né? Igual, por exemplo, a dislexia. Eu não sabia que as letras tinham que estar retinhas no papel. Não sabia. Não sabia que tremia, que às vezes tentava mudar de lugar, que saía luz do papel. Eu descobri isso tem uns 2 ou 3 anos. Você achava isso normal? Quando eu fazia... sílabas. Eu fazia isso, o PIB para mim, eu demorei para entender a diferença do PIB. Eu fiz 6 anos de aula de violão clássico e eu me recordo, eu não decorava o que estava na partitura, eu decorava o que eu via na mão do professor. Você fotografava? Isso, eu fotografava e olhava para a partitura com aquelas bolinhas mexendo. Aí eu conseguia tocar. Mas claro que era mais difícil. Sim, tinha que fazer mais esforço. Mais esforço. Com certeza. Até descobri esse óculosinho que corrigia as letrinhas que ficam mexendo. Tem pouca gente que sabe disso, né? Sim, sim. Que existem correções via lente. Via lente para a dislexia. Sim. Né? Pouca gente fala disso até. Raríssimo, né? Você descobriu com quem? Eu descobri num fisioterapeuta. A gente saiu da suplementação, agora já mudou de tema, mas enfim. Vamos voltar na o fisioterapeuta, suplementação. Eu pensei assim, eu quero prevenir problemas articulares. Vou lá fazer uma palmilha. Todo mundo faz palmilha, eu vou fazer uma palmilha. Ele fez todos os testes e falou, palmilha não é seu caso. Mas você tem uma coisa muito estranha aqui. E eu acho que a gente vai descobrir algo com a doutora Melissa, a oftalmologista. Quando ela começou a fazer os testes em mim, ela falou, olha, você é o segundo pior caso que eu já atendi. O primeiro foi meu filho. E aí a gente diagnosticou a síndrome de Early, né? E aí quando eu coloquei a lente, eu comecei literalmente a chorar. Eu me recordo que eu sempre fui em Bitpoca, né? Ali perto de Juiz de Fora. E o meu horizonte era uma imagem só, não tinha profundidade. Primeira vez que eu fui de óculos lá, eu falei, é profundo. Nossa. É profundo. Levei um susto tão grande. Né? Então os prédios, era tudo... É difícil explicar, né? Mas era tudo uma dimensão só. Né? Uma dimensão, exatamente. Até hoje, de vez em quando, eu olho assim, por exemplo, estava vindo para cá e vi o Cristo. Olha só, que lindo, é longe. Ele tem a tridimensionalidade. É tridimensional. Né? Você começa a ver a profundidade. Sim. Ele não é uma chapa. Não é uma chapa, porque antes era uma chapa com coisas de tamanhos diferentes. Que interessante. Sim. Legal isso. Muito legal. Pouco se fala isso ainda. Pouco se fala, mas é um tema muito importante. Com certeza. Muito importante. Principalmente para as crianças. Principalmente, que às vezes sofre... Por exemplo, eu tinha lá dificuldade de concentração muito grande. Tinha o PIB que eu não diferenciava. Mas imagina se eu já tivesse com a suplementação, com o meu óculosinho, chamo de óculos biônico. Com óculos biônico, eu já tava voando. Tava voando antes, tava né? um Einstein com 40 anos. Mas eu acho que você também... Isso foi te fazendo, né? Foi lapidando, com certeza. Escolhas. Com certeza. Né? Vamos falar um pouquinho mais de suplementação. Volta para suplementação, vamos lá. Que a gente falou muito no teu caso. Sim, sim. E mudança de estilo de vida. Sim. Da fadiga crônica. Sim. Suplementação, então, vitamina D, por exemplo. A gente escuta muito, toma 10 mil. Toma 10 mil parece que é a dosagem que vai resolver o problema de todo mundo, né? Na prática também a gente vê que não procede isso. Tem pessoas que 5 mil é uma dose muito boa. Tem pessoas que 50 mil é uma dose boa. Como que a gente vai descobrir? Sendo que tem riscos, né? Claro. Tem Se você riscos. fizer demais, você pode... Demais para a pessoa. Exatamente. Então, tem que ser personalizado, tem que ser de precisão. De precisão o quê? Acompanhar através de exame laboratorial seriado. E do relato do paciente. E do relato, claro. Claro, a anamnese ela tem que estar junto ao exame de precisão, com certeza. Por exemplo, eu já vi gente tomar excesso de vitamina D e começar a ter problema de cálculo renal. Né? Então a gente tem que estar muito atento, não é essa coisa... Sim, não é esse oba-oba que parece que é a suplementação, não. Exatamente. Tem que ser alguma coisa que a gente... Ainda mais quando é visando algo específico. Né? Sim. Um processo depressivo, Sim. uma fadiga crônica, uma fibromialgia. Tem que ser muito específico. Tem. Teria que falar de qualidade também, né? Do suplemento, igual você falou do suplemento, né? Você testou 3 meses. 3 meses. Eu faço isso também. Então tem pacientes que fazem em determinadas farmácias a vitamina nem mexe. Exatamente. Então, como assim? Não altera nada. Não altera nada. Exame. Então eu falo, meu Deus, como é que faz, né? Tem alguma coisa errada aqui. Muita coisa de errada não tá certo aí. Exatamente o que você falou. Então tem que ter precisão, tem que ter qualidade e tem que ter conhecimento também. Então eu recebo muita pergunta, mas eu vou pedir pro meu médico pedir quais exames? Não adianta, você não vai... Se ele não sabe que é necessário pedir, ele não vai saber interpretar. Então, problema isso, né? Ainda tem isso. É um hieróglifo para ele. Então, por exemplo, tá lá, ele chega lá, vitamina B12, tá lá, 200, tá dentro da faixa, homocisteína,
15, mas está dentro da faixa. O VCM, que é um sinalzinho da B12, está lá 98. Se ele não tem olhos e conhecimento para ver, não adianta nada. Não vai ver. Olhos de ver, né? Tem que Sim, ter olhos, tem que ter olhos de ver. Que é totalmente diferente de pedir o exame, né? Pedir não é só pedir. Pedir é uma etapa. Interpretar é outra etapa. E o que fazer é uma terceira etapa. Exatamente. E depois uma quarta, o acompanhamento. Sem ele também não adianta nada. Porque tem gente que normaliza. Eu tinha muito paciente assim que normalizava os níveis de vitamina D, de metilcobalamina. E acontecia depois, tipo assim, voltava, subia. Ficou bem, sumia. E eu marcava o retorno direitinho e dava o exame. Olha, 1 mês antes de retornar, faz pra gente poder avaliar. Aí a pessoa aparecia 1 ano depois. Eu falei assim, mas você fez o exame? Você continuou a suplementação? Não, tava bom. Achei que... Eu falei, mas tava bom, porque a gente tava suplementando. E tem que ver também se você fez as mudanças de estilo de vida. Sim, sim, né? sim. Que isso também é muito importante. Totalmente. Descobri na pior dor possível, no caso da fadiga, né? Que sem um estilo de vida adequado, o suplemento não vai substituir um sono adequado, por exemplo, o exercício físico. Não vai. E quais são essas mudanças fundamentais? Porque, na realidade, mudança de estilo de vida vale para tudo. Para tudo. Para quem não tem nada, para quem tem... É necessidade. É necessidade, é necessário. Sim. Agora, qual é a tríade que você diria, isso tem que funcionar? Tríade. Pode ser também, não precisa ser tríade. Tá, pode mas eu gostei, ser. tríade. Sono. Sono hoje eu tenho certeza que é básico. Exercício físico, fundamental também. E terceiro, alimentação. Se a gente for resumir o estilo de vida, bem resumido, eu diria isso. Claro que tem vários outros tópicos importantes, como conexão com Deus, eu acho fundamental também. Momentos de lazer também, que muitas vezes a gente está numa sociedade que quer só produzir, quer ter dinheiro, quer tudo, mas esquece muitas vezes do autocuidado e da paz de espírito, que talvez não, que é a maior riqueza que a gente pode ter. E também essa coisa da contemplação da natureza a qual nós fazemos parte, né? Com certeza. Contemplar até para poder criticar e ver o que precisa mudar. Exatamente. E fazer silêncio, né? E o silêncio. Silêncio que a gente não faz. É um faz. luxo que muitas vezes a gente quer viajar para ter silêncio. Exatamente. É igual a gente gosta, adora ir para Búzios, mas lá, infelizmente, as praias cada dia mais barulhentas. A gente vai para escutar o barulho, o som do mar. Que tá em volta. E tem caixinha de som o tempo todo. Tem caixinha de som, exatamente. Viajar em época de alta temporada é uma grande furada. Frustração total. Não, e furada. Furada. Você tem que ir mas a gente já faz isso. E mesmo assim e mesmo assim. É verdade. Falta de respeito, porque assim, fone, a pessoa é dela o som, né? A gente tá lá para escutar um outro som. Som da natureza, mas isso que você está falando é verdade. As pessoas estão fazendo isso hoje, assim, botam um som altíssimo, como se todo mundo aquilo quiser fosse escutar. O gosto de todo mundo. Pouquinho de desrespeito. Só um pouquinho. Dentro do sono, o que você destaca? Porque tem gente que acha que dormir é apenas dormir. Sim. Toma um remédio e dorme. Sim. Mas vamos falar um pouquinho do sono. Nossa. Eu comecei a entender a necessidade do sono na faculdade. Então, na faculdade eu tinha uma fadiga, eu não tinha nem consciência que era fadiga, mas eu tinha algo que me incomodava muito, era fadiga já. E às 8 horas da noite ali eu já tinha muito sono. Mas às vezes tinha plantão, tinha aula noturna. E ali eu coloquei como um luxo que eu teria dormir às 8 horas da noite que eu tenho hoje. Você dorme às 20 horas? Às 20 horas eu tô na cama. Uhum. Às vezes um pouquinho mais, às vezes eu tento até menos, né? Eu gosto de estar na cama 7 horas. Para estar lendo, meditando, orando. É um horário que eu gosto, é um ritmo de vida que eu gosto. E o volume eu vejo que é muito... Depende bastante. Mas tem muita coisa da casa, né? Movimento da casa, né? Sim, interfere muito. Puxo muito a orelha do meu filho lá para ele voltar. E da rainha também, que às vezes tende a ficar um pouquinho mais acordada. Mas então, o volume é algo muito pessoal também. Tem os dormidouros curtos, eu falo que é o sonho de todo homem moderno, né? Precisar de 4 horas por noite. Mas você acha que é possível? Tem pessoas que precisam de pouco, Eu acho que o mínimo né? de 6 eu acho bem razoável. Eu acho que essa coisa da pessoa que fala, durmo 3 horas e tá bem, durmo 4 horas.
Engraçado, me custa acreditar que isso a longo prazo não tem um custo. Que você tem que fazer dentro do sono os ciclos. Sim. São 4 ciclos. Então você precisa fazer esses ciclos, porque uma pessoa que dorme 3, 4 horas não faz os 4 ciclos que o sono tem que ter. Eu não sei se assim, eu acredito que tenham pessoas que fisiologicamente precisam de menos, e eu acredito que tem essas pessoas que dormem um pouco e acham, têm a ilusão de que estão boas. Que uma hora eu vi todos os meus amigos dormidores Entre aspas, curtos e não deu certo. curtos, a médio e longo prazo, desenvolver quadros de muita ansiedade, depressão. Eu vi isso ocorrer. Será que o dormidor curto, então, é uma ilusão? Curto, assim, do jeito a 3 horas de sono. Tinha gente que fala, 3 horas de sono, tô ótimo, levanto, tô maravilhoso. O meu ideal é 6 horas. Então, o meu ideal é 8. De 8 a 12. Mas é aquele 6 assim, aí 6, o meu organismo desperta sozinho, aí eu levo mais uma horinha na cama, que é o meu processo de fazer uma avaliação do que foi o dia anterior, do que eu estou planejando para aquele dia, fazer também as minhas conexões com o divino, uma coisa contemplativa, assim. Eu levo, então, das 7 para eu levantar. Às 6 horas o organismo desperta muito felizinho, assim. Muito bom. Eu acordo super bem-humorada. Irritantemente bem-humorada. Porque tem gente que não suporta, né? Tem gente que não dorme mal. Que dorme mal não suporta, né? Sim, sim. Aquela alegria, assim, de despertar. Mas o sono, eu acho que ainda vai... Eu acho que a gente tem que ter ali... Vamos supor que 5 horas. Talvez. Mas 3... De maneira geral, eu vejo que 8 horas para a maioria das pessoas, eu vejo que é 8 horas. É 8 horas. Para mim, tem situações que 10 horas é o necessário. Eu já tive situações de 12 horas serem necessárias. Mas aí você estava ainda numa em fadiga momentos, crônica um pouco quando está descompensada. Sim. Né? Se eu passo por algum estresse muito grande, se eu saio do meu estilo de vida habitual, pode ter certeza. Por muitos dias. Sim, eu vou precisar de mais tempo para me recuperar. Como se fosse uma necessidade, né, do organismo. Sim. Quem tem fadiga crônica tem que fazer exercício. Que nem o pessoal da fibromialgia. E é difícil, porque quando a gente fala isso, o paciente fala assim, doutor, você não está entendendo. Eu não consigo andar, eu não consigo escovar os dentes direito, pentear o cabelo. Você está me pedindo para fazer exercício físico. É uma jornada. Então a gente não vai mandar o indivíduo estudar 3 horas se ele nunca leu uma página. Ou se ele só fica na revistinha em quadrinhos. Então, assim, ele tem que fazer. Só que... Isso é um fato. É um fato. Né? O paciente com síndrome da fadiga crônica com fibromialgia tem que fazer exercício. Só que o fato é, no momento ali, no pior momento dele, talvez ele vai começar com alongamento. E isso ainda vai ser muito difícil para ele. Eu já passei por esses momentos de que o alongamento eu não conseguia. Eu fiz natação, eu parei agora, mas eu nadei 38 anos. Nossa. Eu já tive momentos de eu conseguir nadar 25 metros e sair passando mal, eu ficava 1 mês de cama. 1 mês. 25 metros, eu só ia, a piscina semiolímpica, saía e já estava ali acabado. No final do ano já estava nadando 5.000. Então, assim, são duas pessoas totalmente diferentes. Mas aí, conforme você foi ajustando... Foi ajustando tudo. Né? O sono, a alimentação, a suplementação... Aí o exercício físico começou... Foi sendo possível aumentar. Sim. Então, assim, é importante que seja tudo se respeitando a individualidade e o momento da pessoa. É um absurdo o paciente com síndrome da fadiga crônica e fibromialgia ir no médico, isso é um absurdo. E o médico falar, você tem que começar agora e é pouca vergonha não estar fazendo exercício. Porque eles escutam, eu escutei isso. Vá fazer exercício. Não vai. Não vai conseguir, vai ficar doente. Principalmente se ele estiver totalmente desregulado. Totalmente, imagina. E ele vai tentar, porque ele confia no médico, ele respeita a fala do médico, só que o médico não sabe, muitas vezes, o que é uma fadiga, uma síndrome da fadiga crônica. Tem um documentário muito interessante no Netflix chamado Unrest. Eu não sei se está lá ainda. Mas mostra como é que é a rotina de uma pessoa com síndrome da fadiga crônica. E com certeza ali parece que eles não sabem ainda o que fazer. E a fisioterapia antes do exercício? A fisioterapia guiada, né? É uma opção. É uma opção. Incrível. Exatamente. Incrível. Porque aí a pessoa realmente ela não consegue, mas passivamente
aquela musculatura, aquelas articulações começam a ser mexidas. Começam a ser mexidas, sim. Que é uma ótima opção. Ótima opção. Quando a pessoa não consegue Sim, eu sim. fazer esse tipo de proposta, que eu entendia que não era possível. Sim, Que dá um retorno positivo para o cérebro, né? sim, sim. Mesmo sendo passivo, aquele movimento dá um retorno positivo para o cérebro. Sim, até imaginar o exercício, né? Tem estudo até mostrando. Imaginar o exercício já traz até queima calórica. Exatamente. Já é alguma coisa. Não, e reforça os circuitos daquele movimento. Sim, Então, sim. só de imaginar. Só de imaginar. Porque o cérebro é uma cavidade de realidade virtual, né? Então, você imaginou para ele faz o processo, ele meio que executa, né? Então, tem essa vantagem. Alimentação. Alimentação, boa. Porque o que eu vejo é que pessoas com fadiga crônica tendem a abusar de doces, talvez até Esse numa tentativa é um dos venenos, sim. de ter energia. E pode ser que um excesso... É energia rápida, né? É energia rápida, mas não funciona. O que eu vejo é que piora. Eu vou sair do tema para chegar nesse. Vamos lá. Um dos suplementos que eu entendi que são importantíssimos é o hormônio cortisol. Eu fiz um curso, tenho muita gratidão a esse professor, o Lúcio Lemos, ele falou, eu vou te ensinar, mas eu quero ver o seu exame. Ali eu não tinha nem noção da fadiga crônica. Aí quando ele pediu o meu perfil de cortisol diário, ao invés de fazer aquele gráficozinho que é maior de manhã, menor à noite, era um platôzinho lá embaixo. Tempo todo. Ele falou, nossa, fadiga adrenal. Enfim, eu não vou aprofundar nesse tema, eu não acredito que exista fadiga adrenal, mas um bloqueio central de produção de cortisol. E ali eu comecei a testar o hormônio cortisol. Foi uma diferença ali tão absurda, talvez até mais que a da B12. Quando você começou? Quando eu comecei a utilizar o cortisol. E esse também precisa de precisão, precisa de ser testado. A anamnese é importantíssima e o exame laboratorial também. Para você ver em que faixa tá, né? Para saber em que faixa tá, correto. Por mais que os estudos hoje falam da maioria das vezes do estresse agudo e apontam o cortisol como vilão, a gente está falando aqui de um estresse crônico, no qual o cortisol está baixo. Sim, cronicamente. Cronicamente. Então, tudo isso para falar do doce, porque o cortisol, uma das funções dele é fazer gliconeogênese em momento de jejum. Então, quem tem cortisol baixo tem necessariamente, ou quase sempre, compulsão por carboidrato. E eu me via muitas vezes à noite tomando uma lata inteira de leite condensado. E me rotulava como compulsão alimentar. E não era compulsão alimentar, era sobrevivência. Eu falo com muitos pacientes. Era teu organismo interpretando que precisava de mais energia. Tipo assim, baixou o cortisol, como vai falar? Coma um brócolis, coma um mel. Não, me dá o açúcar mais açucarado, porque eu tô morrendo. E comia. Até eu colocar esse cortisol no lugar, foram anos para conseguir isso, com adaptógenos, com rotina, utilizando cortisol. Hoje já tá no eixo. E a aí, atividade física melhora muito. Né? Também ajuda muito. Essa curva de também cortisol. Ajuda muito. Mas o difícil também é quem começar antes, né? Tem que começar tudo antes, mas até ter o resultado, então é uma matemática muito complexa. O que pode, né? O que pode, sim. Dar um passinho em cada questão. Né? Sim, sim. Mas a alimentação, eu acho assim, o que puder reduzir de açúcar. Isso é fundamental. A gente vive numa sociedade dependente de açúcar branco. O açúcar refinado, exatamente. O refinado. Porque o mel, se a gente for falar mal só do açúcar, o mel ele é açúcar. Exatamente. Né? No pólen tem mais proteína, mas tem açúcar. Não é o açúcar, é o açúcar branco. Frutas, é gostoso. Né? Tipo assim, mas não pode abusar. Mas a fruta ela já vem com casca porque tem a fibra. Equilibrada. Que diminui a absorção de açúcar, da frutose. Sim, Aí a pessoa vai, descasca, espreme 10. E tira toda a possibilidade de fibra que já faz a absorção gradativa e reduz o pico, né, de glicemia. É muito interessante. Não foi à toa que a natureza fez as frutas com fibra. Sim, Aí todo mundo transforma em suco. Sim. E põe açúcar. E ainda põe açúcar. Adiciona açúcar. Ainda adiciona açúcar. Ainda tem isso. Então a gente tem que começar a rever nossos conceitos. Porque tem gente que, por exemplo, uma vez uma paciente minha começou... Ela, tirei todo açúcar, Bia. Pode me dar os parabéns? Ai, que bom. Aí fui ver o exame. A hemoglobina glicada estava 6,5. Não é possível. Aí eu falei...
Aí a glicose até que estava razoável, 110, assim, de jejum. A insulina batendo 22. Ui. Falei, tem alguma coisa errada, eu até acredito que você tirou. Não boto mais açúcar no café, não boto mais açúcar no suco, tá? Mas eu falei, e o que você tá comendo de doce? Doce nada. Aí eu só sei, e fruta? Porque a pessoa não associa. Aí ela comprava, tava na época de caqui, ela comprava o caqui, comia uma caixa. Um caqui é muito calórico, não tô dizendo, mas você para comer 6 caquis num dia, não tem como, né? Fruta do conde, que as pessoas... É uma a banana que o brasileiro adora, né? Muito assim, açúcar. Você tem que dosar. Mesmo aquilo que é um açúcar saudável, base de frutose, também não pode ser excessivo. Sim. Né? A gente tem que explicar isso, tem que equilibrar. Que é difícil. Tem que equilibrar. E botar mais fibra, porque mesmo assim você diminui essa absorção. Né? Sim. Bru, quer falar mais alguma coisa? O documentário Unrest, que fala da questão do sono. Ele fala da síndrome da fadiga crônica. Da fadiga crônica mesmo. Da síndrome, sim. Tá, tudo. Sim, ele mostra a realidade de pessoas que têm a síndrome da fadiga crônica. E é isso aí. Bacana. Então, assim, a minha jornada, vários momentos foram isso daí, de desespero total. E deve ser horrível, né? Você vê o tempo passar. É horrível, porque a gente não tem nem clareza mental para poder avaliar. Como você falou da contemplação, não consegue contemplar. Né? A névoa mental é tão intensa que a gente não consegue nem ter autocrítica para tentar buscar algo diferente a ser feito. Você falou uma coisa, é impressão ou depois da pandemia do Covid, muita gente desenvolveu, que uns chamam da Covid longa, sim, mas que tem todos os sintomas compatíveis. Se você olhar, você fala assim, parece uma fibromialgia, parece uma síndrome da fadiga crônica. Você viu isso acontecer? Sim, muitos. Não foi raro, infelizmente. Muitos desenvolveram fibromialgia, síndrome da fadiga crônica. E muitos mudaram o intestino. Muito. Isso eu funcionava observei, e ficou preso, exatamente, funcionava e começou a soltar. Houve uma descompensação ali na microbiota intestinal, sim. Não tenho dúvida. Outra coisa, você é a favor desse equilíbrio da microbiota intestinal? Assim, eu vejo que hoje é vendida a ideia de que utiliza-se probiótico e a solução está resolvida. Mas não é só pró, né? Tem pós, pró, tem pré. Tudo, E o alimento, né? E tem o alimento. Não adianta tomar um probiótico e comer porcaria o dia inteiro. Exatamente. Então é todo o conjunto. Com certeza é importante, né? A modulação intestinal feita com bons nutricionistas. Agora, só modulação sem querer pagar o preço da dieta e de todo o estilo de vida não funciona. Uma coisa que eu vi muito, assim, quando você faz o teste genético da microbiota intestinal, como essas pessoas, é como se a Bifidum bactéria tivesse desaparecido. Se faz sentido, não faz, mas tem alguma coisa ali que está envolvida também. Tem, com a gente certeza, ainda está aprendendo muito, é muito né? inicial, mas muito é uma realidade. Com tudo que aconteceu na pandemia. Mas assim, e o Dr. Zeballos fala muito isso, né? Da Bifidum bactéria, dessa mudança de microbiota, né? Como perpetuador desses processos inflamatórios. Bem legal. Acho que ainda vamos saber muito sobre isso. Vamos. Tem mais alguma coisa aí pra gente, Bru? Não, essa a gente já falou. Tá aí ele. Doutora Abelha. As dicas de Doutora Abelha para uma vida mais saudável. Você Isso agora, aí. Micael, virou Doutor Abelha? Virou. Na faculdade já tinha apelidos carinhosos. Doutor Zangão, Doutora Abelha, Doutor Melzinho. Entendi. Isso acostumado. Quando você nem trabalhava com nada disso? Na faculdade. Porque na faculdade o professor falava, vai falar de câncer de mama. Eu falava, câncer de mama, vis com própolis, apitoxina. Você já falava Já disso. falava. Era o ET da faculdade, imagina. Entendi. O único da faculdade que fala de abelha. Falava isso, exatamente. E de planta medicinal e de... Jéssica, questionaram sua sanidade? De estar namorando esse menino esquisito? Doutor Zangão? Mais ainda quando eu falei que ele me curou de uma hiperidrose complicada de abelha. Você foi um case. Eu sou um case. Você foi um case. Ok, sucesso. Perfeito.
Ó, tá vendo? A abelha traz amor também, né? Também, muito. Sem economia. Próximo, Bru. Vamos agora pro Repórter Pipinho. Repórter Pipinho, Micael, é uma comunidade que a gente tem chamada Ser Humano Sustentável e que é formada hoje por 2.300, 2.500 pessoas que adoram conhecimento. Então, são pessoas que estão ali, pedem mesmo material, pede artigo, tem todos os meus cursos online lá. E aí eles gostam de saber quem vem, gostavam de perguntar. E propuseram, a gente pode mandar perguntas, porque a gente não pode estar ao vivo. Falei, pode, tudo bem. E aí a gente, 15 dias antes, dá o teu Instagram, eles vão lá, vasculham, sem seguir, e mandam suas perguntas, tá? Então, vamos lá. responder. A gente não faz nenhum filtro, tá? As perguntas Vambora. são deles. Se perguntar alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto, ele deve ter ido no Micael errado. Tá. E a gente não considera. Próximo, vamos lá, Bru. Pergunta: quais os principais benefícios da apterapia para a saúde? Quais condições podem ser tratadas com essa abordagem? Falamos bem, mas você Sim, quer dar sim. uma... Assim, o cuidado que eu vejo, assim, falar em tratamento, né? A gente está falando mais de suplementação, de qualidade de vida. Por mais que eu tenha citado quase que no sentido de tratamento para mim, mas eu não vejo nem como tratar, assim, um complemento. É um complemento Sim. bem interessante para deixar claro para ninguém largar seus Sim, tratamentos. sim, nem pensar. A gente Correto. está ajudando. Sim. É mais um parceiro de batalha, digamos assim, né? Próximo, Bru. O veneno de abelha é seguro para qualquer pessoa ou existem contraindicações e riscos no seu uso terapêutico? O veneno de abelha, existe o risco da alergia. Sim. Assim como o visco, que a gente conversou bastante, tem o risco da alergia. É raro, mas é possível. Então, pessoas alérgicas, a gente, claro que vai evitar. Mas como que elas vão saber? Normalmente, quem é alérgico ao veneno da abelha sabe. É interessante que eu já escutei muito desse relato. Tem algum exame que a gente Pode fazer o que IgE, possa fazer? pode fazer o IgE, mas se ela já levou picada de abelha, que esse exame teria alguma validade. Entendi. Fora disso... Se ela nunca levou picada, ela vai ter que precisar começar a ter contato para avaliar se desenvolve ou não. sob uma supervisão médica. Sim, o ideal é que seja com o médico. Normalmente médico não faz, são terapeutas. Então eu vejo que o ideal seria a associação do médico que sabe tratar a doença e sabe tratar os efeitos colaterais e o apiterapeuta que sabe lidar com a abelha e fazer a aplicação da apitoxina. Entendi. Tem essa parceria Eu também. acredito que esse seja o ideal. Na maioria das vezes não é assim. É raro, mas tem uma reação alérgica aguda, aí é o médico, Sim, aí é médico. né? É. Se necessário for até adrenalina, Sim, né? sim. E estancar. E aí essa pessoa, que é raro, não pode se beneficiar dessa terapia. não pode. De fato, não pode. Não pode. Grávida, né? Com certeza, a gente não tem estudo de segurança para grávida, Pra a gente grávida não indica. também. Uhum. E diria esses dois, grávidas e alérgicos. Pessoas sabidamente alérgicas. Um atópico, por exemplo, talvez seja um risco, né? Porque ele vai ter alergia a tudo. O atópico, ele em geral, ele é bem mais alergênico, né? Sim, Mais sensível. Sim. Próxima, Bru. Quais sinais indicam que o corpo realmente precisa de certos nutrientes? Nossa, essa pergunta é de gênio, mas a Você resposta... sabe que o pessoal da comunidade é bem bacaninha? Olha, essa pergunta aí, assim, a gente vai fazer um curso. Sim, um curso mas Body assim, People você para vê que responder só essa pergunta daí. Mas você vê que o raciocínio tá certinho. Tá certo. Eu sempre dizia para meus alunos, os melhores alunos são os que fazem as melhores perguntas. Tem gente que não sabe perguntar. Sim. Vamos lá. Então, essa é uma das dificuldades, porque os sinais são vagos. Então, por exemplo, a gente não comentou sobre o ferro. A falta de ferro dá muita fadiga. É verdade. Eu até brinco que, normalmente a paciente, no período fértil, que a gente corrige o ferro, é a paciente que traz presente. De tamanho impacto que a gente leva para a vida dela, corrigir um ferro, algo tão simples. E tem que ver ferro e ferritina também, né? Sim, é complexo. É complexo, Avaliar não é ferro, tão simples, não. né? Por exemplo, a gente falou de pandemia, de Covid. Pessoas com Covid, a ferritina chega a 1000, sem ter, muitas vezes com falta de ferro. Mas aí é processo inflamatório. Por processo inflamatório. É indicativo de processo inflamatório. Sim. Porque o ferro tá direitinho lá, em geral. Então, aí avalia a ferritina. Exatamente. Aí tem que avaliar outros parâmetros. Exatamente. Isso é importante, você está falando. E tem algum tipo de ferro que é melhor?
Para absorção? Para absorção, tem ferros de maior absorção, lipossomais, por exemplo, ou ferro endovenoso, quando falta muito ferro. Aí, via oral é difícil, porque normalmente ele é muito agressivo para o nosso trato gastrointestinal. Então, faltou muito. O que é comum em mulheres no período fértil, a melhor opção é a injeção. É ver. É ver. Aquilo fazer lentamente. Fazer lentamente, semanal, quinzenal, mensal, como quiser. Depende de quanto. Depende. Qual é a base de ferro hoje dos laboratórios? Então, para avaliar o metabolismo de ferro, são cerca de 10 exames, né? Esse eu tenho certeza que é o mais... É o mais complexo. O nutriente que mais falta no mundo é esse aí, é o ferro. E é o que eu vejo que o profissional mais patina, porque ele pede muitas vezes só hemograma e acha que sempre vai ter anemia. E outra, se tem anemia, ele acha que é só da falta de ferro. Também não. B12 baixa pode também dar anemia. Com certeza. Cobre baixo, ácido fólico baixo. Hipotiroidismo pode gerar. Então, é bem complexo e, assim, a ferritina tem que ser avaliada. A gente falou de inflamação, tem que ser avaliado com o fígado. Quantas pessoas não têm ferritina alta por esteatose hepática, porque está comendo muito carboidrato? Exatamente. Que é processo inflamatório Que é também. processo inflamatório. É porque a gente falou da Covid, que a Covid foi uma doença que depois se mostrou que o problema não era exatamente o vírus, mas o processo inflamatório que reagia ao vírus, que foi aquela descoberta sensacional quando o Zeballos botou corticoide. Numa época que ninguém falava, na fase certa, e virou, né, o prognóstico ali da doença naquele momento, que a gente não tinha nada. Não tinha vacina, não tinha nada. Era expectativa de que alguma solução viesse de algum lugar, né? Foi lá em Manaus, né? Que foi aquele caos. Foi em Manaus, doutora Luciana. Exatamente. Que depois, quando entrou o corticoide lá, e a coisa começou a melhorar. Deu uma esperançazinha, né? Quando não tinha nenhuma. Próxima, Bru. O uso do própolis e de mel pode substituir medicamentos tradicionais em alguns casos ou devem ser apenas complementares? Substituir. Igual eu falei, assim, eu não vejo nem própolis nem mel como remédio. Eu também. São super alimentos. Eu acredito que eu brinco sem economia, mas é claro que é na dose certa. Claro. Mas são alimentos que todo mundo deveria consumir, mas a gente não tá querendo competir com remédio. Não é uma coisa ou outra. Não, o lugar do remédio é do remédio. Claro que a gente vai fazer de tudo para não chegar nele, isso é verdade. Mas chegou o momento de usar, a gente vai fazer, claro, vai tentar fazer isso, aquilo, estilo de vida, suplementação, para ver se consegue tirar. Para conseguir a menor dose possível. Ou a menor dose, claro. Né? Porque você diminui a possibilidade de efeitos colaterais. Claro, mas em sendo necessário, devem ser feitos, e alguns suplementos ajudam a administrar os próprios efeitos colaterais. Sim. Quando o remédio é necessário, às vezes. Sim, então, por exemplo, muitos pacientes deprimidos, eles têm B12 baixa, ferro baixo, não é nem depressão em si, é carência nutricional. Exatamente. Nesses casos, sim, mas não que o suplemento está competindo com o remédio, é que o remédio foi indicado numa situação crítica, mas a causa do problema era nutricional. Mas tem pacientes que você corrige a questão nutricional, melhora, mas a questão dos pensamentos negativos, a depressão está ali. Então, é hora de juntar, né? É hora de juntar, sim. Perfeito. São muito distintos. Próximo, Bru. Doutor, como a alimentação pode potencializar os efeitos da suplementação e quais combinações de nutrientes são recomendados para melhorar sua absorção? Outra faixa preta aí. Enfim, é uma pergunta bem aberta, bem complexa. Então, potencializar, na verdade, a alimentação não é que ela vai potencializar a suplementação, são coisas distintas. Mas não adianta, por exemplo, a gente querer utilizar uma berberina e um cromo para diminuir a resistência à insulina se a pessoa se entope de carboidrato. Exatamente. Então, ela tem que ser congruente, a suplementação tem que ser congruente com o estilo de vida. E a alimentação também, né? E a alimentação. Você tem que ter um bom senso. Tem que ter bom senso. É tudo numa mesma trajetória. Vai chegar no mesmo local. Sim, né? Sim. Próxima, Bru. A suplementação de vitaminas e minerais pode realmente melhorar a energia e disposição ou seu efeito depende de outros fatores como sono e atividade física? Sensacional.
Então, vamos desmembrar essa pergunta. A suplementação de vitaminas e minerais pode realmente melhorar a energia? Eu sou prova disso. Eu tenho certeza que o meu sucesso hoje com relação à energia, eu tenho certeza que eu não tenho 100% de energia. Em muitos momentos eu sinto que ainda tá boa, mas poderia estar muito maior. Por exemplo, anteontem eu fui correr com a Rainha. Ela tava, nossa, que delícia essa corrida. E eu tava assim, eu vou terminar, mas foi muito difícil pra mim. A Rainha é sua esposa, Rainha, minha Jéssica. esposa, é. Ah, você é o zangão e ela é a rainha. Eu sou o zangão, só que Rainha. com a diferença que eu não morro, né? Entendi. Graças a Deus, no fim você não morre. Tá bom, perfeito. Não morro, sim, vou morrer depois, não no início. Perfeito, The Queen. Muito bem, Jéssica. Você chamar de rainha tá merecendo. Ela merece mesmo. Uhum. Então, com certeza, a suplementação personalizada. Porque muitos acham que suplementação é ir na farmácia comprar qualquer polivitamínico. Exatamente. Isso é suplementação, mas não é de precisão. Tem que ser com precisão. Se você está mirando uma coisa, melhorar algo, você tem que ter precisão para Tem que ter precisão. Exatamente. Tem Se que ter você objetivo. quer diminuir o efeito colateral dos remédios para colesterol alto, você tem que mirar na coenzima Q10. Isso. Então, esse exemplo é incrível. Então, por exemplo, toma estatina, tem dor, tem Mas fadiga. precisa tomar estatina. Precisa tomar estatina Isso. e compra um polivitamínico com 10 miligramas de ubiquinona. Sim, de coenzima Q10 inativa. O Biquinol, isso. Não vai adiantar Não nada. vai adiantar. Que é o que vai ter Exatamente. pouquinho. Então tem que ser na dose certa também. Perfeito. E a disposição depende de outros fatores como sono. Com certeza, sono e atividade física são básicos para o ser humano. Por mais tudo. que... Para tudo. O ser humano moderno, ele negligencia tanto a alimentação quanto a atividade física e quanto sono, mas isso é básico. Como se isso fosse até, tipo assim, super-homens não precisam disso. Super-homens, Não, eu vou dormir para quê? Não precisam disso. Vou trabalhar. Exatamente. Como se quisesse colocar que nós somos animais muito superiores ao que somos. Não, somos animais. Temos que dar conta do básico. Somos animais também. Né? Boa. Próxima, Bru. Existem efeitos colaterais ou riscos do uso prolongado de produtos da apicultura? Uso prolongado. Não, assim, ela está se referindo a produtos das abelhas com ferrão, a gente poderia falar assim, não, na dose certa, de qualidade. Então, por exemplo... Procedência fundamental. Procedência. Você viu lá como é que é uma produção de mel... Lá no pólen dourado. Do pólen. Uma precisão, limpeza, higiene, respeito às abelhas, isso é fundamental. Total. Porque não adianta eu consumir mel de alguém que... Isso deve ser raro no Brasil, mas alguém que maltrata, que usurpa as meninas. Exatamente. A gente não vai fazer isso. Não, é até como se deixa as crianças chegarem perto. O horário, quando elas estão no horário para voltar para as colmeias para dormir, acabou. Não adianta ir lá abrir. Né? Sim, bonitinho. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem notícia de ter própolis falsificada no Brasil já. Uhum. Mel falsificado é um problema mundial. Agora, própolis já temos. Temos aqui no Brasil. Eu não sei qual. Adoraria falar esse é falsificado, não sei. Mas temos já própolis falsificado. Deve ter um selo também de... Hoje falsifica até selo, né? É, verdade. Então a gente tem que saber da procedência. A gente tem que saber a procedência. Tem que saber de comprar. Quem, onde está comprando. Como você falou que usaram o seu nome, já usaram meu nome também para vender Nossa, produtos, enfim. Surreal. Então a gente tem que estar atento. Que produto é esse? Se falsificou uma fala, nossa, imagina o que tem ali dentro. Exatamente. Não é garantido. Por isso que eu falo, qualquer dúvida, vai no direct, pergunta. Tem que ser direto. Gente, porque assim, não compra nada sem fazer isso. Porque, e pior, a maioria não entrega o tal produto, não chega nunca. Ah, só paga. Só paga. É a maioria. E o que entrega depois é uma coisa que tem tudo, menos o que estava ali para ter. Olha o perigo. Então, é muito perigoso. Próximo, Bru. Muitas pessoas recorrem à suplementação sem orientação profissional. Quais são os erros mais comuns e os riscos dessa prática? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Os seus alunos são faixas pretas mesmo. São mesmo. Incrível. Tô adorando. Eu tinha que depois pegar essas perguntas aí. São geniais. A gente te passa, não tem problema nenhum. Você pode até abrir uma caixinha e responder. Ah, vou fazer isso. Boa ideia. Vão adorar. Então, é uma realidade, né? Muito porque são raros os profissionais que trabalham com suplementação, porque também muitas pessoas não têm condição financeira para pagar um profissional particular que trabalhe com isso. Então, muitas vezes é uma necessidade. Por enquanto. Como eu acho que isso é uma coisa, é que nem teste genético. Eu fui uma das primeiras pessoas a pedir neurofarmagem, que eram os testes genéticos para as medicações psiquiátricas, neurológicas.
No início era absurdo. Era assim, no início era 10 mil. Aí depois foi indo, conforme foi sendo usado, hoje particular está 500, mas já tem convênio que cobre. Daqui a Olha pouco só. vai estar 200, entendeu? E daqui a Entendi. pouco diminui. Porque é uma informação que te poupa tempo. Sim. E estresse de ficar testando coisas que vão trazer efeitos colaterais. Então, assim, eu acredito que a suplementação também vai passar por isso. Uhum. Mais gente estudando, mais Sim. gente produzindo coisas de qualidade, eu acho. Então, os erros mais comuns é doses Isso inadequadas mesmo. para baixo e para cima. Então, a automedicação. Então, por exemplo, pessoas que vão nos Estados Unidos, esses são os... Vão naqueles no- desculpa, no Vitamina Shopping. Vitamin Não tem Shop, aqueles- tem o Whole Foods. Vão lá e compram tudo em dose alta. Supermercado. É. Aí joga melatonina. Melatonina 10 Eles vêm miligramas. com 10. Eu É. falo assim, Jesus do céu, vocês vão É. desregular o cérebro inteiro, porque melatonina não é só pra dormir. Acorda embriagada com doses E não é só dessa. pra dormir. Melatonina é um tremendo antioxidante. Sim, antitumoral. efeito Antitumoral, mas nessa dose. Né? Chega, não, trouxe uma maravilhosa. É. A pessoa toma aquilo uma semana. Então eu falo, não aguento. Tá não, num não funciona. cansaço, tá num cansaço. Minha memória tá ruim. Aí É. você vai ver uma suplementação errada, Errada, né? errada. de dose. Sim. Né? Então, assim, tem que ser acompanhado. Tem Com que ter exame certeza. laboratorial e o profissional que acompanha tem que ter o conhecimento. Não é só qualquer profissional. Exatamente. E tem que gostar disso. Tem que gostar. É um Porque mundo tem à muito parte. profissional que é tipo assim, isso é tudo besteira. Toma mas aí, pode nunca tomar. estudou. É. Não faz diferença. É. Não. Então, tipo assim, olha, eu não sou a pessoa especialista nisso, mas eu só te digo assim, não suspende nossos remédios. Se você achar alguém que vai fazer isso, pede para me passar. Enquanto eu não sabia fazer, eu fazia isso. Pede Uhum. seu médico. Aí eu ligava, falei, tudo bem. Aí eu consegui grandes amigos, tipo assim, olha, tem uns artigos maravilhosos. Falei, me manda. Uhum. Eu mandava também os meus. E aí a gente vai fazendo uma medicina que é muito... Porque esse é o ideal. Porque eu claro. vejo que tem profissional que olha o paciente como uma moeda. E só que a gente não está brigando pela moeda, a De gente jeito está nenhum. associando um trabalho em prol do paciente. Sempre. O resultado final é o Sim, paciente é igual ficar na melhor. oncologia. Me vejo em situações, muitas vezes, o oncologista fala, não pode usar tudo isso. Obrigado. Gostou do chazinho? Adorei. Ah, Aceito bom. mais água. Pode pegar aí, meu amor. Não pode usar visco, não pode usar suplementação. Não, Paciente com a tipo assim, mas B12 a de pessoa não 170, sabe 200, Do que se trata. não sabe. Não é Exatamente. possível. Mas não pode usar B12 quando tem câncer. Como não pode? Isso é básico para ela ter vida. Uhum. Então, É assim, a gente incrível. tem que unir forças em prol do paciente. Não ficar com essa briguinha de ego, porque tudo bem, eu realmente não sei o que o oncologista sabe. Isso eu falo pro meu Mas tem paciente. que chegar num acordo Mas muitas em vezes eu sei conjunto. que ele não sabe também o que eu sei. Tem que chegar num acordo em Sim, conjunto. sim. Né? Próximo, Bru. Como a suplementação de precisão pode contribuir para a imunidade? Acho que é para tudo, né? É para tudo, mas para imunidade com certeza. Então, por exemplo, tem um documento se não me engano, da Organização Mundial de Saúde que mostra que pessoas com ferro, zinco e vitamina A mais baixos, elas têm mais infecções virais. E esse é um documento bem anterior à pandemia. O que aconteceu na pandemia? Mostrou-se isso. Pessoas carentes de nutrientes sofreram muito mais, com o Covid. E a vitamina D foi gritante. A vitamina D foi gritante. Foi gritante. Então, quem Realmente. chegou lá... Claro que eu não posso falar que é só isso. Não, Mas isso é dorme importantíssimo. bem, suplementa, se alimenta, fazia atividade. Muita gente começou a fazer atividade em casa na pandemia, surgiram os aplicativos. Sim, foi nós maravilhoso. fomos. A gente começou ali. Exatamente, faz cobaia. É. Fazia o que podia. O que Não dava, era o né? amor perfeito, mas era o possível Aham. naquela época. E eu não tenho dúvida que isso fez muita diferença para muita gente. Sim. Porque assim, mas teve gente que não tinha nada e morreu. Eu não sei como estava o exame dessas pessoas antes. É. A gente foi pego desprevenido. E uma Sim. coisa que isso já é unanimidade, outras pandemias virão. A Uhum. própria Organização de Saúde já colocou isso. Nós vivemos um mundo tão globalizado, essa coisa, pega avião, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. É óbvio que os vírus estão Uhum. acompanhando a gente. Uhum. Então, assim, outras virão. Então, manter uma saúde física e mental vai diferir de quem vai sobreviver às próximas pandemias. Isso eu não tenho dúvida. Sim, Né? com certeza. Próxima, Bru.
Para quem deseja começar a utilizar produtos apícolas, tá certo? Então, tá certo, mas ela restringe aos produtos das abelhas com ferrão. Ah, então qual é o certo? Então, assim, a gente poderia falar apícola de abelha com ferrão, meliponícola de abelha sem ferrão. Ou a gente pode trocar aí para algo mais todos genérico. Derivados de Produtos abelhas. das abelhas. Fica melhor Produtos assim. das abelhas. Porque tem Melis. melis. Não, como fala os produtos de abelha sem ferrão? Meliponícolas. Meliponípolas. Meliponícolas, Tá isso. bom, monícolas. Das abelhas. Produtos de abelhas e Sim. suplementos na rotinas. Quais seriam os primeiros passos e cuidados essenciais para a pessoa começar? Então, o primeiro passo, eu acho que é bem interessante conhecer o produtor ou a empresa, porque, por exemplo, teve um aluno meu, quando eu tinha um curso de apiterapia, ele falou, olha, ele é curioso ao extremo, e ele ligava para a empresa e ia visitar. Ele viu uma propaganda incrível. Perfeccionista. Não tinha e tracinho toque, não? Ah, com certeza. São maravilhosos para pesquisa, para padrão de qualidade, imbatíveis. Isso, era ele. Era ele. E aí a empresa falou que ele não podia visitar a produção. Então, assim, que empresa é essa, né? O que será que eles estão vendendo ou revendendo ali? É porque quando não pode, pega estranho. Uma coisa é falar, olha, a gente só abre, sei lá, no dia tal, uma quarta-feira que a produção sei lá, a máquina tal não tá ligada. Alguma forma de mostrar tem que ter, né? Tem que ter. Então, assim, a gente tem que... Tanto que eu tenho alguns cursos para falar sobre qualidade. Uhum. Qualidade do produto das abelhas. Isso é muito importante. Porque tanto mel é o produto mais falsificado no mundo. A chance no mundo. Então, assim, um turismo que eu gosto de fazer é... Eu vou pra França, eu compro mel, na Alemanha, na Holanda, todo lugar que eu vou, um melzinho diferente eu trago de lá. Agora, a chance de ser falsificado é grande também. Não é só o nosso, né? Não. O nosso talvez seja muito, né? O chinês também, muito falsificado. É mesmo? Muito. Então, garantir qualidade, conhecer o produtor, conhecer a empresa. E com relação à suplementação, aí tem que ser personalizada. A gente, infelizmente, o leigo nunca vai conseguir, por mais que ele assista todos os profissionais em redes sociais, ele não vai conseguir substituir o acompanhamento profissional. Tem que saber o que ele está querendo. Que a suplementação é compatível com o que você quer. E tem a suplementação básica também, né? Não, tem a básica e tem... E tem, é claro, a que você a específica. Eu quero a estudar, quero alto rendimento, Exatamente. quero dormir, quero ficar de férias. Exatamente. Quero ficar menos ansioso. Menos ansioso, perfeito. Né? Isso é importante saber o que se quer. O objetivo. Né? Porque não pode ser uma suplementação aleatória, ela tem que ter um objetivo. Sim, sim. Perfeito. Próxima, Bru. Chegamos Muito no bom. momento Pipinho. Opa! Agora é um ping-pong, de Vamos livre lá. associação. Eu te jogo uma palavra, o que vier na sua mente, você joga. Se não vier nada, passo. Tá. Não tem problema nenhum, tá Combinado. bom? 1, equilíbrio. Rotina. 2, resiliência. Aceitação. 3, amor. Rainha. Abelha rainha. A rainha. 2, né? A abelha rainha e a Jéssica. Sim. 4, complete a frase. Me sinto energizado quando? Me sinto energizado quando consigo seguir a minha rotina ideal. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, sim. Hoje em dia eu consigo. 5, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Se você tivesse um superpoder de Nossa. mudar. Aumentaria a fé. Eu mostraria para o mundo a necessidade de uma conexão com Deus maior. Perfeito. 6, felicidade. Minha rotina com a minha família. Com certeza. 7, complete a frase. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? E ficar em família, ficar em casa. Ia ficar no seu bunker No meu bunker. de afeto. Adoro lá. É o Seu melhor lugar que existe. bunker afetivo. Aham. Perfeito. 8, saúde. Saúde. Rotina também. 9, propósito de vida. Ficar cada vez mais em casa. Em casa e na igreja, são dois locais que eu amo. Então, minha rotina é casa e igreja, pra mim. E na quitanda, eu adoro na quitanda também. Comprar fruta. Quitanda, você mora no interior? Não, é cidade, 600 mil habitantes, mas
A quitanda Ainda lá... tem quitanda, né? Tem lá no Zé Carlos, é um lugar que tem agenda, então eu quero ir lá. Mesmo, porque é do Zé Carlos, do Antônio. Porque era tão legal isso, né? Você encontra os vizinhos, e frutas, né? e conversa, ele que vai escolher a fruta nos lugares. Exatamente. Enfim. Tem sempre uma mesinha. Como escolhe? Chega lá, como que escolhe o coco? Ele dá aí uma aula de como escolher o coco, como escolhe o mamão. Isso é muito legal. A Sim. gente tá perdendo essas conexões. Sim. Isso é muito legal. Sim. Zé Carlos, né? No Zé Carlos, Beijinho pro Zé Carlos. 8, saúde. Não, desculpa. Propósito de vida, você já falou. 10, uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser de algum autor, como você quiser. Uma frase ou um pensamento? Nossa, são vários. Não precisa ser uma frase precisa, pode ser, você pode explicar o pensamento sem problema. Eu li uma frase, eu posso pegar? Claro que pode. Eu selecionei ela. Foi bem recente. Essa daqui, ó. Achei. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem. Perfeito. Essa frase do Papa Gregório Magno. Eu achei assim, li algumas 20 vezes ela. Eu acho impossível ser feliz sem ter fé. E não estou falando de religião. Sim. Estou falando de espiritualidade. Essa conexão com o que me transcende, com o que está além de mim. Eu não consigo acreditar. Eu também não. Querido, muito, muito obrigada pela tua presença. Aprendi bastante hoje aqui. Temos agora uns presentinhos para você. Obrigado. O livro Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Ah, que chique. Para não esquecer. 2,5 milhões de livros vendidos. No Uau. total, né? No total de todos, não é só desse, não. Uhum. A editora bota e não diz exatamente o que é. Entendi. Não se vende tanto livro. Autora com mais de 2.000, tá certo. Geral. Esse aqui foi um livro que eu lancei no final do ano passado. 10 minutos. De autocuidado, que é aquele momentozinho que eu tenho, que eu levanto, te disse, eu acordo e fico na cama. E às vezes vem vindo frases, pensamentos. E aí, quando eu fui ver, tinha 475 frases. Aí eu cheguei para a editora, falei, vamos botar 365 e propor que as pessoas façam esse autocuidado mental diário. Ler aquela frase, tem uma explicaçãozinha e tem uma hora ali que você coloca o que impactou para você. Então, fica valendo, tá? E foi legal ver que eu tinha pensamentos bem bacanas quando eu acordo. Reafirmou minha teoria de que eu acordo muito bem humorada. Muito bem. Obrigado, adorei. Mas não acabou. Opa. Temos aqui também essa eco bag do Pipinho, tá? Tá aqui, meu filho. E atrás a gente tem o que é o nosso lema. Faça, aconteça, inspire. Pode people, eu fui. Então você aqui tem, vamos lá. As crianças vão ajeitar tudo isso para você, tá? Tá joia. Um caderno, porque eu acredito muito lindo. nessa coisa da gente não digitar, mas escrever. Ah, sim, eu sou dessa época que a gente quer. Sim. A própria neurociência está mostrando que voltar a escrever, desenhar o pensamento é fundamental para a saúde cerebral. Então, obrigado, adorei. E a gente tem aqui uma canequinha do Pipinho, para quando você estiver tomando seu chá, seu café. Todo dia. Obrigado. Você poder lembrar da gente. Obrigado. Ó. Tá? Pode botar... Bonitinha, né? Pode botar tudo aqui pro ladinho, que depois o Gustavo vai ajeitar isso para você. Tá joia. E agora chega aquele momento que você vai ser mal educado comigo. Sim. Vai olhar para aquela câmera ali e dar todos os seus recados. Fique bem à vontade. Tá joia. Então a gente falou muito de suplementação personalizada. A gente tem um curso específico para profissionais da área da saúde, chama Dose Certa. Na verdade, é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo também para profissionais da área da saúde. Em breve a gente vai ter um copiloto para o profissional da saúde conseguir fazer todo esse tipo de suplementação e também tem todo o conhecimento ali necessário. A gente está lançando um e-book, Hábitos de Aço. A gente falou bastante aqui de hábitos. Então, a importância desses hábitos e para a gente saber o que fazer tem que ter conhecimento para ter direção. Então, a gente está em momento de pré-venda, super promoção do livro Hábitos de Aço. E para pacientes, a gente trabalha no Instituto Líbano, eu e a Rainha. A gente faz atendimentos por telemedicina, atendimentos presenciais exclusivamente em Juiz de Fora. São todos bem-vindos ao Instituto Líbano. Então é isso. Muito obrigado. Adorei estar aqui.
Muito obrigada, querido. Obrigado. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara que eu não conhecia, mas já vinha sondando ele, não estava stalkeando, eu estava simplesmente acompanhando. Dr. Micael Marques. Ele é especializado em suplementação de precisão e também todos os produtos derivados das abelhas e o que podem fazer para a gente. Se você gostou do episódio, compartilha. Segue ele lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. E você também, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo Pod People.